Sim, meus amigos! Mais uma noite de Compadcast para vocês, a noite mais especial de todas, de toda a história desse podcast aqui para vocês. Final de Copa do Mundo e numa noite dessa, num dia desse, a gente tinha que estar com o time completo aqui. Então, eu já dou meu boa noite para vocês. Eu sou André Menezes. Vocês já estão acostumados com a minha carinha feia aqui toda vez, todo dia de Copa. Comigo aqui eu tô com o padre Alberto Marques. Boa noite, Alberto, tudo bem? Boa noite pra quem, André? Boa noite pra quem? Eu vim de preto e óculos escuros em respeito ao luto que o povo brasileiro sente hoje. Sei. Ao luto. Se o compadre Alberto... Peraí. Não, tem que Hoje foi a criticar, tem morte. que criticar. Tá de luto, uma rola que ele tá de luto. Se ele tá de luto hoje, Deixa tá eu errado. terminar de falar, cara. Pô, peraí, dá um tempo. Vai dar um banho no teu gato aí. Tô de luto hoje. Porque hoje morreu uma das maiores músicas das torcidas da história do futebol. Eita. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Fica aqui meu sentimento de luto pelo fim desta música. Que maravilha! A gente Boa tava sentindo noite, falta camaradas. disso. Vamos que vamos. Comigo também aqui o compadre Eduardo Rafael. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, cara? Boa noite, André. Boa noite, Pedro. Boa noite, Renato Gaúcho. Tudo certo, gente? Assim, vamos falar que essa final, meu irmão, o jogo foi bom, hein? Foi. Foi digno de uma Copa do Mundo e um fechamento fantástico para essa Copa. Também com a gente aqui o compadre Pedro Rissa, como sempre. Boa noite, Pedrão. Feliz, né? Fala, meu compadre André. Tudo bem, meu querido? Albertinho, aqui pra você, luta uma caceta pra ti, meu amigo. Já passamos da meia-noite, mais de 18 no nosso YouTube, na nossa Twitch. Eu posso falar isso pra você. Luta uma caceta, rapaz, e viva Messi! Viva Messi, campeão do mundo, Eduardo. Saudade que eu tava de conversar com você. Pena que você não me atende mais, Eduardo. A gente só conversa aqui no podcast. Um beijo pra você. Boa noite pra ti, meu compadre. Tudo bem contigo, compadres? Tudo bem com vocês? André, Albertinho, toca esse barco, Andrezão, que hoje eu tô feliz, hoje eu tô transbordante. Não deu pra isso aqui, mas deu pra Sul-América, tá? Não deu pra isso, mas deu pra Sul-América. É, meus amigos, e exatamente o que eles já trouxeram aqui, dia de final de Copa do Mundo. A não ser que você esteja fora do planeta Terra, né? Você não sabe do que a gente está falando, porque se você mora nesse planeta, você com certeza sabe que a gente está falando de Argentina e França, numa final épica da Copa do Mundo do Catar que aconteceu hoje, ao meio-dia, no estádio Lusail, né? Eu aproveito também para pedir para quem está assistindo a gente aqui ao vivo na Twitch, já segue a gente aí, só dá um cliquezinho que a gente já vai estar seguindo. Se você está aqui pela primeira vez, né, segue a gente no Instagram também, @compadcast, tá aqui embaixo. No YouTube, se você está vendo a gente no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das loucuras que a gente posta aqui em vídeo, para você poder se divertir aí no seu carro, na sua casa, na academia, correndo na rua. É o que a gente faz aqui para vocês poderem ter um pouquinho de relaxamento e de conhecimento sobre vários esportes, nesse caso o futebol. Como eu disse para vocês, hoje foi um dia especial, um dia que só acontece a cada 4 anos, um dia que nós, amantes do futebol, esperamos muito e ansiosamente, e nós não fomos decepcionados hoje. Hoje nós fomos agraciados com um jogo de altíssimo nível, de altíssima qualidade, um jogo digno dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, tá? E são pouquíssimos, eu conto numa mão, e esse já entrou para essa lista. Então, gente, vocês fiquem aqui com a gente, vocês não vão perder nada de acompanhar as nossas análises, as nossas visões do jogo de hoje. Antes da gente começar, Pedrão, vamos falar um pouquinho do pré-jogo, né? Que existiu uma dúvida da escalação da Argentina, o Scaloni durante essa Copa não repetiu escalação em jogo nenhum, né? A gente ficou naquela dúvida de como é que ele ia entrar, o que ele ia fazer, ele escondeu o treino, não deu escalação, a escalação saiu só no momento que a FIFA exige, 1h30 antes do jogo, né?
É isso, Andrezão. E ele trouxe, né, o Scaloni, mais uma vez, uma escalação diferente, mas é uma escalação que a gente esperava que fosse a titular, por mais diferente que fosse, né, na Você verdade, trouxe porque aqui pra é a gente, né? escalação que. Isso, a escalação que eu trouxe no último podcast, que é mais ou menos um repeteco do primeiro jogo, que ele vinha com o Martínez no gol, com o Otamendi e o Romero, que você odeia, Andrezão, mas ele veio com o Otamendi e com o Romero, tá bom? Daí nas laterais ele veio com o Tagliafico e com o Molina. A diferença do que eu achei que fosse do último podcast para cá é que eu achei que ele vinha com o Acunha no lugar do Tagliafico, ele não veio. Ele veio com o Tagliafico, né? E depois ele veio com o McAllister, com o Enzo e com o Depou. E daí ele trouxe um 4-3-3 com o Di Maria, com o Julián Álvares e com o Messi. Exato. E a gente não pode esquecer do Messi. E o Di Exato. Maria, que a gente estava esperando a escalação dele na ponta direita, igual ele sempre jogou. E a gente estava esperando onde ele iria se colocar. Na verdade, foi o contrário. Ele veio com o Di Maria na ponta esquerda. E essa foi a grande surpresa da escalação. Não o time em si, mas o posicionamento dos atletas, Andrezão, que acabou surpreendendo um pouco o Deschamps, que o Di Maria veio na esquerda. Então. A gente imaginava que ele fosse jogar na direita, que ele já jogava, que era no lateral. Então, Theo Pedro. Hernandes, que saía para o jogo, ele ia jogar nas costas do Theo Hernandes, mas ele não jogou, né? Jogou lá no lateral da direita, que é o defensivo Condé, e acabou dando muito certo, Sim, né, Andrezão? sim. O que eu ia te perguntar, então, é o seguinte. Quando ele soltou essa escalação com o Tagliafico e não o Acunha, talvez fosse aí que o Deschamps poderia perceber que o Di Maria ia jogar invertido, não? Porque o Tagliafico é um lateral mais defensivo, né? Não Sim, precisava sim. mudar nada. O Deschamps não precisava mudar nada, né? Enquanto o pensamento dele, mesmo que ele adivinhasse isso daí, porque vocês estão trazendo aí da escalação, pô, o Di Maria atacando o zagueiro lateral. Condé. O Deschamps ia olhar no máximo e falar, ok. É isso, Eduardo. Nada mudaria, tipo assim, que aonde iria o problema, ele jogar nas costas do Theo Hernandes era o problema. E ele foi jogar no Condé, que é mais defensivo, então não tinha problema. Teoricamente não tinha problema. Mas na prática foi muito diferente, né? E só para completar aqui o pré-jogo, para a gente passar para o pessoal aí, a gente trouxe a Argentina, mas a gente também tem que trazer a França, que a França veio com a escalação de sempre, né? Exato. De sempre, desde o início da Copa, esse é o time titular da França sem nenhuma surpresa. Só Você quer trazer, Andrezão? Só teve o Na Pavard. verdade, o time titular da França já tem várias surpresas. Exato, né? mas assim, só teve o Pavard que começou como titular e perdeu a vaga durante no terceiro jogo pro Condé, né? Mas fora isso, é o time que já vinha jogando. Mas esse é o time que já vinha jogando, que era o Lloris, o Condé, o Varane, o Upamecano e o Theo Hernandes, né? Aí ele tem no meio de campo o Tchouaméni, o Rabiot e o Griezmann. Pause. Tava jogando Pause. Ô, Albertinho, ô Eduardo, ele não consegue, nosso apresentador, falar Varane. Ele fala Varane. Não, mas sabe que não? Ele é demais, né? Ô, Pedro, mas se vai soltar o Varane, solta um Theo Hernandes. Tá bom, você quer? É que o Hernandes é espanhol, cara. Ele é de origem espanhola. Não, o Theo Hernandes é de origem espanhola. Theo Hernandes é de origem espanhola. Então é por isso que é Hernandes, mas se você quiser, a gente pode fazer assim também. Mas daí, Tchouaméni, Rabiot e Griezmann, já que você quer assim, né? Mbappé, Giroud e Dembélé. Que, aliás, Dembélé hoje, né, Eduardo, nem entrou em campo, né? Mas isso segue pro jogo. Aquele abraço Barcelona, né? Dembélé e Koundé foram bem pra caramba. Não, mas o Koundé depois se acertou no jogo. É que o Dembélé nem entrou no jogo, pô. O Koundé foi bom. Principalmente depois que o Di Maria saiu, ele se achou ali. Depois que o Di Maria saiu, ficou fácil pra ele. Ele achou a bola. Di Maria sai, ele acha a bola. Exato. Então, gente, assim, antes do jogo tinha muito dessa controvérsia de como que a Argentina ia jogar, e realmente a Argentina, o Scaloni se notabilizou nessa Copa por não repetir a escalação, de montar o time dele conforme o adversário,
E chamou bastante atenção ele ter entrado com o Di Maria do lado de lá, né? Do Koundé. Porque a gente sabe que a fragilidade defensiva da França era do lado de cá, né? Do Theo Hernandes. Mas aí, o próprio Eduardo, quando ele vai trazer do jogo, ele vai trazer talvez o porquê que o Scaloni tenha feito isso, né, Edu? Você quer trazer pra gente, começar falando do jogo por aí? Não, Edu, brilha. O momento é seu, Edu. Brilha pra nós. Não, só um pitaco antes que a gente está falando, né? Com o podcast todo, a gente falando de Scaloni. Mas a própria imprensa argentina e o Scaloni admite que, assim, tudo bem que tem como técnico principal, né? Mas tem muita coisa aí de Aimar e Samuel, que são três jogadores da Argentina. E é uma contribuição fantástica, assim. Ayala, né? Ayala, Aimar e Samuel, né? Ayala também. É quase assim, é uma equipe técnica mesmo, onde tem o principal, porque tem que ter a cara de alguém ali. Mas ele mesmo já falou que é tudo montado em conjunto, é bem legal essa estrutura que a Argentina armou, né? Então, só para a gente também ressaltar isso daí, que é o próprio Scaloni ressalta, né? É importante a gente falar. O jogo, meus amigos, meu Deus do céu. O jogo começou 15 primeiros minutos, eu olhei, a Argentina amassou a França. Mas amassou a França, e aí que eu fiquei na dúvida, porque parece que foi uma estratégia da França. Essa especulação inicial, essa questão de deixar a bola com a Argentina, porque não pressionava os zagueiros da Argentina. Só que assim, o Scaloni propôs algo, conseguiu fazer, o Deschamps propôs algo que não conseguiu fazer. A Argentina foi muito bem no começo, com uns jogadores de uma intensidade. Parece que ligou todo mundo no 330 ali e a França achou que era um jogo da Ligue 1. E não é possível. Muito mole jogador de francês. Eu não sei se é a barriga cheia de 2018 e a Argentina sem ganhar nada desde 86. Teve uma questão muito, muito forte também dos jogadores quererem dar esse título ao Messi. O Messi teve uma liderança fantástica nessa Copa e todo mundo extremamente operário ali para que o Messi fosse campeão. Você pode colocar um monte de coisa que pode ter acontecido, mas a intensidade inicial da Argentina e da França foi um negócio absurdo, um negócio abissal, assim, a diferença. E a Argentina começou muito bem. Aí chegamos num momento de que era muito claro o jogo da Argentina, onde o Messi estava livre e recebia a bola. Não importa, assim, eu tô livre, o Messi está livre, eu toco pro Messi. Era muito claro essa claro isso. da Argentina. E o Messi procurando o Di Maria em todas as bolas. Eu cheguei a falar isso num grupo nosso, do WhatsApp, e eu reparei as duas próximas bolas, foi exatamente isso. E aí o Messi, assim, com a qualidade que ele tem, ele poderia forçar a bola. Então ele já dava um passe mais forçado, porque ele é o Messi e porque o passe era pro Di Maria. E aí a Argentina deitou. Taticamente. Vamos ser sinceros também, esse passe cavado do Messi, cara, a gente sabe que ele é um gênio, mas é um passe, cara, todo mundo sabe que ele vai procurar. Desde a época de Barcelona ele procura esse passe. Então, não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Mas pode estar algo bem trabalhado. Ainda mais numa final de Copa, né, Rissa? Mas o Messi vem com a bola, no primeiro momento você fecha o Julian Álvares, que foi uma parceria gigantesca do Messi com o Di Maria fora, e você fecha o chute. E o Di Maria não jogou pisando na área, o Di Maria jogou aberto. Então esse aberto do Di Maria era para receber essa bola no momento que todo mundo afunilava. Por quê? Porque tinha o Messi e o Julian Álvares, que fez uma Copa espetacular também. Brigador ao extremo, aquele senso argentino de que eu acho que o Simeone vai querer contratar próxima temporada. E, nossa, vai muito ao encontro do que os argentinos amam, né? Então, o Di Maria aberto deu uma matada na França, porque o Koundé fechava, aí o Di Maria recebia a bola. O Di Maria recebia a bola, recomposição defensiva do Dembélé. O Dembélé, que nem com a bola estava conseguindo jogar, imagina na recomposição defensiva. Então, o Di Maria... Mas que Copa, né? Que Copa do Dembélé, hein, Eduardo? E também, nossa, horroroso. E também, né, Eduardo? Só para fazer uma pergunta nesse sentido aí que já que você está trazendo, até para a França se defender, até para a Argentina se defender, esse atacar pelo lado de Maria também ajudava, né? Que para a bola chegar no Mbappé aqui não chegava, né? Isso foi até uma coisa que o Pedro trouxe no grupo no momento do jogo pra gente, que foi bem interessante. Burrice, mas interessante, de que aparentemente a Argentina atacando daquele lado, a França não tinha um jogador para fazer uma virada de bola para o Mbappé receber a bola. O Mbappé não recebeu a bola no primeiro tempo. Foi um negócio impressionante. Não só a França não chutou, o Mbappé não recebeu. Do mesmo jeito que sempre que o Messi estava livre ele recebia a bola, a gente via momentos também do Mbappé no mano a mano de não receber bola.
que era só uma virada de bola, e o André também trouxe no grupo nosso que faltou o Tchouaméni dar essa saída de bola. Ele estava muito se enfiado entre apresentar os dois zagueiros, Du. Ele estava muito Então, mas enfiado a entre minha os dois dúvida zagueiros. só em relação a isso, dele dar a saída de bola, é qual a obrigação defensiva o Deschamps passou para ele em relação ao Messi. Então é aquilo, eu jogo, eu marco, o que eu faço? Possivelmente, porque trouxeram o jogo de 2018, onde é uma aula de marcação que o Kanté fez com o Messi, uma aula de marcação, e aí tentaram replicar isso agora. Então aí a gente fica meio em dúvida do quanto espaço o Tchouaméni teria para dar essa saída de bola se preocupando com o Messi. São duas coisas complicadas de você fazer, né? Então a França tomou um nó. A França não viu a cor da bola no primeiro tempo, inclusive que com 40 minutos o técnico Deschamps já mexe com 2 jogadores que, assim, deu para ver o nível de desespero dele, porque tirar o Giroud, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, e o Giroud é um cara de chuveirinho, a gente já falou bastante do Giroud, das limitações que ele tem, e ele tem, mas é um cara extremamente funcional, mas ele tem consegue achar o gol. Ele tem que ser alimentado, né? Assim, se a bola não chega nele, ele não vai voltar para criar. Ele é o centroavante das antigas. E o que faltou na França não foi isso. O tanto que a gente falou, e aí para não parecer também um engenheiro de obra pronta, né, a gente criticou o Dembélé a Copa inteira. Inteira. E muitos de nós, eu principalmente, não conhecia, e nem sei falar o nome direito, que me enrola a língua falar o nome dele, o Calomani aí, que é muito funcional. Eu não vou nem tentar esse sotaque do André, porque não tem esse dom. Colomanido. Mas, assim, aí a gente viu... Para mim é travadão. E aí, a gente viu, inclusive, no jogo de Marrocos, que ele entrou e fez o gol, e o quanto ele pelo menos é operário, o quanto ele se doa, o quanto ele briga, o quanto ele vai trombar, é muito melhor que o Dembélé. Mas muito melhor. Então, não sei o que aconteceu ali para ter já essas substituições com 40 minutos. Também não mudaria nada mexer no intervalo. Parece que foi um pouquinho do Deschamps. Ninguém fez o que eu mandei. Foi um desespero. Não, gente, ó. 40 Du, sobre isso, para mim, eu queria mostrar uma coisa. Du, posso fazer só um parênteses aí? Depois da partida, ele deu uma entrevista. Eu acompanhei a entrevista do Deschamps, e perguntaram para ele por que fazer essa alteração aos 40 e não no intervalo. Ele falou que ele tinha pressa de mudar o esquema tático, que ele não podia esperar mais. Mas faltava só 5 minutos. Ele falou, não interessa, tinha que ser naquele momento. Então foi uma visão que ele teve ali de que ele precisava fazer isso urgentemente. Foi um sentido de urgência, foi isso que ele respondeu na entrevista dele. Se procede ou não, eu só acho que você expõe demais os jogadores que estão saindo, né? Uma coisa é sair no intervalo, outra coisa é sair com 40 minutos, né? Não, e ele não mudou o esquema, né, André? Ele continuou no 4-3-3, só que o Mbappé ficou centralizado, mas ele manteve o esquema. Ele não mudou a pressão de saída de bola. E aí eu vi uma parte da entrevista dele também falando que ele descascou no intervalo, né? Foi prancheta na mesa, foi voadora no lustre, o intervalo foi um quebra-pau. E aí voltou diferente? Não! Não adiantou nada. É isso que eu ia falar, né, Dom? Não adiantou nada, né, meu irmão? Essa descascada dele. Se ele não tivesse uma estrela individual, nada teria acontecido, né? Ô Pedrão. Só para colocar as coisas na linha do tempo também, que eu pulei, no meio disso teve só o pênalti que o Di Maria cortou o Dembélé. E parece que tem uma câmera que aparece ali, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Que foi um pênalti. A imprensa espanhola colocou muito o Dembélé, jogador do Barcelona, que foi um pênalti extremamente infantil, mas que foi. E aí o Messi cobrou naquela categoria dele, coisa linda, 1-0. A França se perdeu um pouquinho nesse 1-0 aí, tentou atacar um pouquinho desorganizado, contra-ataque da Argentina espetacular. Eduardo. 4 toques na bola de Maria na cara. 2-0 a Argentina, acabou o primeiro tempo. Eduardo, já que você trouxe o pênalti, aí eu preciso trazer o melhor comentarista de arbitragem que eu conheci na minha vida, chamado Luiz Paulo Menezes. Ele esteve aqui em casa hoje e eu perguntei pra ele, pai, 3 pênaltis nesse final de Copa. Nenhum desses aí foi. Você acha que aquilo lá é pênalti? Vocês não sabem o que é pênalti, vocês banalizam pênalti. Nada, foi nada. Ou seja, nenhum pênalti foi nada. Segue o jogo, entendeu? Só é pênalti quando o jogador quebra a perna do outro dentro da grande área. Brincadeira, meu irmão.
Eu conheço a peça. Ele falou que nenhum, Não, Eduardo. Nenhum dos três foi pênalti. Nada, não foi nada, nenhum dos três. Eu falei que beleza. Então, beleza, tá tudo certo. Não, mas aí só citando o segundo gol, que de novo era um jogador que não estava no meu radar e participou ali, né, de forma bem ativa do segundo gol. McAllister, né? McAllister, né? Sim. Que partida, que Copa do Mundo, que final. Ele que e o jogador, Depou. cara. Ele e o Depou fizeram uma partidaça hoje, né? Foi. O Depou é um caicai que me irrita. O Depou, ele entra cara, numa mas- série. É o argentino. É o Não, argentino. tudo bem. Aí É o é argentino do time. extremamente pessoal, né? Ele entra numa área de jogo que eu não gosto, eu não consigo gostar de jogador que entra nessa daí que ele entra. Por isso que eu elogio muito o McAllister. Jogou tanto quanto ou mais que ele, nossa, tranquilo, sem entrar nessa seara. E aí terminamos o primeiro tempo, né? Diga, Rapidinho, o Edu, só para entrar nesse Albertinho. mérito do meio-campo da Argentina, porque a gente tem uma Argentina que sofre um desfalque muito grande, que foi o Lo Celso, né? Antes da Copa, e era um cara que estava vindo com uma expectativa muito grande para essa Copa. Ele Titularíssimo, estava né? fazendo uma boa temporada no Tottenham. Era o cara que ia ajudar o Messi a tentar achar esse espaço, a tentar trabalhar melhor o jogo da Argentina. E aí chega na hora, os caras perdem o Lo Celso, já começam o primeiro jogo perdendo para a Arábia Saudita. Calma do Scaloni, achou o seu meio de campo, confiou no seu meio de campo, confiou num garoto de 23 anos, que não era um craque absoluto no time, que era o McAllister, veio, mostrou seu futebol. O Enzo Fernandes, mais um cara muito bom de bola, revelação da Copa que a gente viu. E o Depou não fez nada de diferente a não ser o que todo mundo já esperava dele. Era um jogo bom, seguro e a catimba argentina que ele tinha que fazer mesmo. Bicar a bola no banco da Holanda, tudo isso aí, meu irmão. Eu parei. Tudo isso que esperavam dele. Também. Mas o Paredes também foi algo que a gente já esperava. Mas esses três jogadores, eu achei que... Mas ele tirou o Paredes do time, né, Alberto? Foi? O Paredes era titular, ele foi lá e tirou o Paredes depois do primeiro jogo. Ele falou, não dá. Então... E outra, eu também não falo que eles fizeram algo tão fora do normal assim. Fizeram uma Copa do Mundo muito boa. Porém, a seleção da Argentina era aquilo. Toca a bola pro Messi. Vamos procurar o Messi. O Messi aparecia. Eles, Messi, toma a bola e resolve, que a gente vai te dar a opção. E foi o que o Messi fez. Eram todos operários, né? Eu acho que a gente tem que ter um... eu acho que fechando também a parte do jogo, a gente tem que entrar um pouquinho num tema específico, esse Scaloni, né? A gente entrar no detalhe de tudo isso daí enquanto Copa do Mundo, do que ele viu, ele mudou, tudo mais, né? E assim... E aí o primeiro tempo, né? Foi muito disso do que a gente falou, um domínio absurdo da Argentina. E aí começa o segundo tempo com a França com a mesma postura, mas a Argentina com uma postura diferente. A Argentina parece com uma postura de querer que o jogo acabasse, de que estava indo para um lado de que não teria jogo. Libertadores, né? 10 minutos, 12 minutos de jogo, não teve jogo. Então, assim, eu acho que a Argentina, se continuasse no ritmo que estava, tinha condição de meter 4 na França, porque a França não tinha resposta. O primeiro chute foi depois que o Di Maria saiu, né? 75 minutos, eu acho. 62, foi o primeiro chute 63, uma coisa assim. Então, o primeiro chute a gol, independente se o goleiro encostou na bola ou não, a primeira tentativa de chute ali foi nesse minuto. E a França não tinha resposta, ele mudava, entrou num desespero do Camavinga, entrar no lateral esquerdo, onde ele já tinha entrado e não tinha feito um jogo mas ele foi bem, um jogo muito ruim, né? Eu achei que ele foi bem também, marcou o Messi bem até. Hoje ele foi bem. Fora as alterações do primeiro tempo, né, Edu? Foi? Sim. Fora as alterações do primeiro tempo, né? Não, então, exatamente. Fora que a gente citou aí do que ele mudou do primeiro tempo e tudo mais, e ele traz mais mudanças onde realmente, eu não sei vocês, tá? Mas todas as mudanças que ele fez, eu não vi nenhuma mudança de comportamento da França. Não tô nem falando tática agora, porque ele entrou depois num 4 atacantes, entrou mudou no desespero, sim, cara. mas o comportamento mudou quando ele fez o gol. Não, ele mudou. Fez o gol, não, o negócio mudou de um jeito. Não, o Thuram e o Colomoni já mudaram. Exatamente. Quando eles entraram, já mudou. Eles mudaram o comportamento do time. Eu não sei se é porque eles entraram sem ter sofrido o baque dos 2 gols jogando, entendeu? Os caras vieram do banco, vamos tentar mudar o panorama, meu irmão, vamos que vamos. Os outros já, mano, caraca, tomando 2 gols da Argentina no lombo no primeiro tempo. Os caras estavam pra baixo.
Não, mas eu digo assim que eu não vi uma mudança da França, ela começou a pressionar Ah, não, isso de sim. novo quando o Di Maria saiu, porque parece que perdeu uma válvula de escape, a Argentina, que tinha, nossa, o Di Maria segurou a bola hoje, pelo amor de Deus, os caras tinham que bater nele para tomar a bola dele. Mas... Melhor Parece que jogador no segundo tempo o Di Maria tirou a camisa da Argentina, botou a camisa 20 da França e foi jogar. Coman entrou e fez praticamente o que o Di Maria estava fazendo na Argentina. Cara... Deu Aí, fogo que aí a o França André vai tava começar a precisando. se coçar ali, Albertinho. Fala isso que o André vai começar a se coçar ali. O André vai querer te responder, rapaz. Tô mentindo, André? Coman Tô mentindo? entrou bem, mas ele não é o jogador que o Di Maria é, nem o calcanhar do Di Maria ele chega, essa que é a Não tô verdade. falando isso. Mas Coman, ele entrou Coman é entrou ruim. muito bem. e fez a fumaça. Entrou com vontade, mas assim, ele não tem tanto recurso assim pra fazer as jogadas, fazer as coisas. Mas eu tava contando na França, né, André? Foi Ô, vontade. senhores, assim, só para não perder esse gancho aí que vocês trouxeram de Maria, Coman e tudo mais, lembramos para o leigo, para o nosso ouvinte que não tem tanta especialidade assim nesse assunto, que está nos ouvindo, Di Maria entrou para jogar 60 minutos e enquanto jogou 60 minutos, Só deu brilhou Argentina. em 60 minutos. E só deu Argentina. Brilhou, Só jogou deu demais. E aí, Pedro, o contraponto que eu ia trazer exatamente disso agora, que eu queria até ouvir um pouquinho de vocês, eu sou um crítico assíduo dele, e principalmente ele some em finais, e por estatística, e aí eu me incomodo um pouco com estatísticas assim, né? Mas por estatística vinha fazendo uma excelente Copa, aonde eu via ele sendo ok, funcional, Antoine Griezmann. Foi mal. Desaparecido hoje, hein? Foi mal Que hoje. partida horrorosa dele. Você não enxergou, o Griezmann jogou dentro da área da França. Essa válvula de escape aí que a gente falou do Di Maria na Argentina, que poderia ser o Griezmann na França, não existiu, gente. Então, eu não vi um plano para parar. Eu vi ele desaparecendo, igual ele desaparece em todos os finais, viu? Então, não só nele, né, Edu? Deixa só o André vai continuar o comentário. Não quero pausar você, não, Andrezão, mas só para continuar isso daí, ele trouxe o Antoine Griezmann do lado da França, que falhou um pouco na final, que vinha sendo um puta de um jogador que a gente não tá esperando jogar como armador e se destacou muito nessa Copa como armador. Hoje a gente também não viu o Tchouaméni, né? Hoje a gente não viu o Tchouaméni jogar, que era o principal volante ligador de bolas da defesa com ataque, né? Da saída de bola da França. Então, eu acho que muito dos problemas da França em não conseguir um contra-ataque, um ataque com maior qualidade antes dos 70 minutos de jogo, foi porque o Tchouaméni não jogou, né, cara? Então, o Antoine Griezmann e o Tchouaméni, os dois fora do jogo e anulados, ficou muito difícil para a França. Mas aí, Pedro, foi por motivos diferentes, tá? O Antoine Griezmann, já que vocês querem falar em francês... Meu Deus do céu. Ele entrou... Ele dá aulas, Albertinho, aulas. Ele entrou nessa Copa do Mundo para jogar numa posição diferente da que ele sempre jogou na vida dele, de camisa 10, armador ali. E ele vinha fazendo uma Copa muito boa. Ele vinha se destacando ali nessa posição. Até a final. Na final, ele simplesmente desapareceu da partida. Tudo que ele tentava não dava certo, não funcionava. Ele tentava sair jogando com a bola, ele mesmo se perdia, tropeçava nas próprias pernas. Então, assim, não sei até que ponto isso é nervosismo, isso é algo que ele precisa trabalhar psicologicamente, porque o Eduardo trouxe que toda a final é assim. Então, assim, nunca reparei, vou até parar para reparar se é isso mesmo ou não. Se ele precisa trabalhar isso dele, porque talvez seja algo psicológico e não de jogo. Porque a gente sabe que ele rende, que ele é um bom jogador, né? O Tchouaméni, por sua vez, Pedro, foi mais por uma função que o Eduardo trouxe aqui, que ele pode ter recebido uma incumbência de marcar o Messi mais de perto. E aí ele, tendo essa incumbência de marcar o Messi, essa saída de jogo dele fica prejudicada. Só que o que eu vi foi ele se enfiando no meio dos zagueiros muitas vezes durante o jogo. Entre o Varane e o Upamecano, ele estava ali o tempo todo entre os dois para poder dar uma saída, fazer alguma coisa. Só que ali, daquele lugar, ele não precisa estar ali, porque os zagueiros já estão ali. E os zagueiros sabem sair jogando, ele tinha que estar uns 5 passos para frente, que é onde ele joga normalmente, para dar saída. Então, foram essas duas coisas diferentes dos dois jogadores que acabou diferenciando por que eles não renderam hoje.
Mas eu concordo que eles renderam abaixo do que a gente esperava deles. Né, Edu? Sim, não, e quando eu trouxe o Griezmann, aí só para citar quais, né, para mim é muito nítido, lógico, as duas finais de Champions League, Atlético de Madrid e Real Madrid, onde o Griezmann chegou como principal jogador do Atlético e não jogou nada. E aí me lembrou muito A essa final Eurocopa também. dele desaparecer, né, Albertinho? Sim, teve a Eurocopa também, né? Que a gente pode colocar aí também. Verdade. Mas eu só queria não deixar passar que o Tchouaméni, a gente não pode esquecer que ele é um garoto de 18 anos também, né, cara? E ele fez uma Copa monstruosa, substituindo, entre aspas, Kanté. um dos melhores jogadores da posição, que é o Kanté. Então, assim, eu concordo com vocês que hoje ele realmente foi abaixo e tal. Mas, cara, tirar o chapéu que o monstro de jogador é o Tchouaméni. Aliás, tem que ter personalidade, né? Pra substituir o Kanté na França e o Casemiro no Real Madrid. Só isso que ele tem que substituir, né? Ainda tem isso. Ele tem tudo pra ser também um monstro da função. E vou ser sincero pra vocês, quando ele foi bater o pênalti, eu falei, cara, esse maluco vai fazer esse gol. Olha a personalidade que ele foi bater. E tu vê que ele tava, tipo, tranquilo. E quando ele perdeu, não teve desespero também. Pô, tranquilo também, meu irmão. 18 anos na cabeça. É muita maturidade. Ele perdeu porque bateu errado, não porque ele tava nervoso. Eu concordo com você. Sim. Mas essa é a diferença do gênio pro craque, o Albertinho. O Tchouaméni é craque de bola, joga demais, tem 18 anos e a gente sabe de todo o potencial que ele tem para oferecer pro futebol internacional nos próximos anos. Mas com 19 anos de idade, há 4 anos atrás, o Mbappé fez gol em final de Copa do Mundo, meu irmão. E ele não é diferente. Esse é muito diferente, de verdade. Esse menino é muito diferente. Você vai querer concluir e aí o jogo chegamos sem falar nisso, desse né, homem? Não, pode falar, Bertinho. Não, se você quiser aí, porque, cara, a gente discutiu falar de Kylian Mbappé hoje. Não, então, exatamente, cara, a gente chegar no pênalti, né? No pênalti aí que você identificou um erro aí na zaga, André, da Argentina? Não, só antes do André trazer, só o que o Albertinho trouxe pra gente em off, que o Albertinho trouxe pra gente, né, Albertinho, você pode falar melhor do que eu. Você teve a impressão que se o Messi e se o Mbappé, que são os gênios de cada um dos times, tivesse que bater pênalti até amanhã e bater 50 pênaltis, os caras teriam convertido 50 pênaltis, né, cara? A gente tava assistindo pênalti até agora. Irmão, né? Só pra complementar o que você falou, André, só antes de passar pra você. Se pênalti fosse fácil, estaríamos aí na final da Copa, né? Convenhamos. O Mbappé bateu 3 pênaltis na final de Copa e converteu os 3. Exato. Isso é assustador. Exato. Vai, André. E o Eduardo trouxe aí, né, que assim, a Argentina tava tudo tranquilo, tá tudo dominado. Que maravilha, tá um jogo tranquilo. Daí tem um estourão pra frente, aquele lançamento que você fala, não vai dar nada. O zagueiro já tá sossegado ali, vai dar um bicão pro alto, tá tudo certo. O cara, vocês falam que eu pego no pé, mas vê, não dá, velho. O cara perdeu o tempo da bola de dar o bicão, deixou o Thuram tocar na bola e pôr na frente, e aí, além de tudo isso, porque o Thuram ainda tava vindo pela lateral, até ele acertar o corpo e ter que chutar, dava tempo dele se cara. Não, ele puxa o cara pelo ombro e derruba o cara dentro da área. Aí para, o Otamendi tá de brincadeira, cara. E isso foi só o primeiro episódio Otamendi da partida, porque tem mais pra frente tem mais do Otamendi pra gente falar. E um pouquinho antes desse lance, né, André? Ele já deu uma rabiscada no taco ali, que a bola veio, ele foi chutar pra frente, a bola foi pra trás. Ele já demonstrou ali o que estava por vir. Vou só fazer uma pergunta pra vocês. A gente sabe que o Mbappé é craque de bola, monstro, etc, que a gente vai falar mais pra frente. Mas nós temos que concordar que o futebol sorri para Kylian Mbappé, os deuses do futebol sorriem para Kylian Mbappé. Não parece, cara? Parece que as paradas conspiram pra esse cara. Sim. Meu Deus, o jogo tava morto. Aí vem um pênalti e ele converte o gol. Ele converte o pênalti. Cara, e aí ele... Ele converte no quase. Ele converte no quase, que o Emiliano Martinez quase pegou. E daí depois, no outro pênalti do Mbappé, o Emiliano Martinez quase pegou de novo. Mas não, o menino é bom, né? E no gol de voleio dele, o Emiliano Martinez já toca na bola. Não, André, você tá certo. O segundo não, mas o terceiro Emiliano Martinez quase pegou de novo. Sim. Né, não, mas tem uma coisa ali. E aí o que acontece quando faz um gol, tá 2-0, o time faz um gol, o que acontece com o jogo? Então. Não, pra mim é só, agora um parênteses por tudo que eu falo, né? Futebol tem que ter gol, né? É aquele momento do jogo morto, 2-1, Jesus amado. Eu acho que todo mundo tinha certeza que a França ia empatar.
quando teve aquele 2-1, começou um vucu-vucu que não podia acabar 2-1, cara. Era a única certeza que a gente tinha. Ou talvez a Argentina num 3-1, né? No Ainda contra-ataque. bem que não acabou 2-1. Então, mas isso é a beleza do esporte. É gol. Volta a ter gol. Aí acontece um gol, acabou tudo. Mudou tudo, quer dizer. Aí mudou, a França veio com tudo, e aí que golaço. Rapaz, eu acho que foi fora os gols do Brasil, acho que foi o único gol nessa Copa que eu gritei, cara. Mas gritei não só pelo empate, Também. mas que golaço. Eduardo, Meio voleio. posso só um parênteses nesse gol aí? É 2. Aí o parceiro do nosso queridíssimo Otamendi, chamado Romero, me toma uma tabelinha de cabeça pelo alto, que ele não sabe nem pra onde que a bola passou. Ele não sabe se ele ia pra frente, se ele ia pra trás, se ele ia pro lado. Mano, zagueiro que não sabe posicionamento, não sabe onde ele tem que ficar na jogada. Eu falo que essa zaga da Argentina é fraca, velho. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Otamendi, grande ex-zagueiro do Galo. Não, e aí com o gol, né? Com o gol que a gente achou também que depois do jogo ia ganhar de novo uma intensidade e tudo mais, parece que deu uma acalmada. Não lembro em quantos minutos que foi o gol. 2 minutos mas depois o gol do também primeiro. serviu que parece. Oi? O segundo gol saiu 2 minutos depois do primeiro, né? Não, mas com quantos minutos foi o segundo gol? Porque tá. parece O que segundo depois gol foi aos 81. Foram aos 81. 81, Kylian Mbappé. Porque depois tem a impressão que eu tenho que deve ter tido mais uns 15 minutos de jogo, mas eu sinceramente eu nem lembro. Porque tava Ficaram naquela 8 minutos tão de grande acréscimo. do 2-2, que a impressão Mas que eu ainda tenho teve- que Ainda Tira teve um um lance do Messi que ele acha um chute que o Lohri faz uma Fez defesaça, uma cara. defesa, sim. Não, mas ali foi outra coisa, Albertinho. Ali, depois que sai o segundo gol do Mbappé, parecia que a França. Foi o melhor momento da França na partida. Então, assim, ali é o seguinte: se desse mais 15 minutos de jogo, naquela intensidade, a França viraria o jogo de uma forma inacreditável, uma virada inesperada, porque só dava a França. Só E dava no a Argentina. último momento do jogo, esse chute que o Albertinho está trazendo, depois de tudo que a Argentina sofreu ali no final do jogo, no final do segundo tempo, depois do chute do Kylian Mbappé, que resultou, aquele voleio que resultou no segundo gol, depois disso ainda teve mais pressão da França, e depois de toda a pressão da França, a Argentina resolveu sair para o jogo, e daí o Messi, em um dos últimos minutos de jogo, quase fez um golaço, que foi esse chute aí que o Albertinho está falando, na meia-lua, ali na entrada da área, que o Lloris defendeu meio que no chute, no ponta do dedo ali, Não, foi. e Foi, sei lá. acabou salvando a França de uma derrota e Isso. levou o jogo para prorrogação. E animicamente, Mas que Pedro, jogo foi bom essa. Impressionante, Andrezão, Eduardo, Albertinho, no tempo regular. Sim. O jogo já foi sensacional no tempo regular. Já era uma das melhores finais de Copa do Mundo no tempo regular. Depois que empatou e foi para prorrogação, que a gente teve um gol de cada lado ainda na prorrogação, foi sensacional, cara. De verdade. Pedro Rissa, com 37 anos de idade, nunca vi uma final de Copa do Mundo melhor do que essa. Foi espetacular esse jogo. Sim. Espetacular. E o detalhe desse chute que você trouxe, Pedro, é que pra mim esse chute foi um divisor de águas que trouxe a Argentina de volta. Tanto que o Eduardo vai falar do começo da prorrogação, mas a prorrogação começa diferente de como terminou o jogo, muito por causa desse chute do Messi no final da partida, né? Então, Andrezão, só antes de passar a bola para o Eduardo, trazer isso como experiência de jogo, é o seguinte: eu não sei se foi esse chute que trouxe a Argentina de volta para o jogo, ou se foi a pausa que trouxe a Argentina de volta para o jogo. Porque o que acontece? Quando você está sofrendo muita pressão e o jogo está muito para o time, se você tem um tempo para beber água, se você tem um intervalo de jogo, se você tem um jogador machucado que você pode conversar por 3 minutos, alguma coisa nesse sentido, já muda. Então, assim, talvez esse tempo de respirar, que o time pôde ir lá conversar com o Scaloni e voltar para a prorrogação com outra postura, não foi só o chute. Tudo bem, eu entendo que você entenda que possa ter sido o chute. Porque aí mostrou que eles podiam voltar, né, pro jogo. Exatamente. Mas a conversa em si, esse tempo para respirar, muda muita coisa. Acho que o chute não só demonstrou isso, mas também demonstrou assim. Era a França de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé decidindo o jogo ali.
E aí o Messi vem, dá aquele chute e fala, olha, eu também sou o super-herói da Argentina, eu também posso fazer o que o Mbappé tá fazendo, não se esqueçam disso. Exato. Mas para mim, e eu vou um pouco mais ao encontro do Pedro aí, no sentido do quê? Deu para ver, naquele momento da França, de que, pelo menos na minha opinião, a França tinha o melhor elenco, tinha o melhor conjunto, tem o melhor jogador do mundo, o mais decisivo, e os caras estavam sofrendo de forma absurda na mão da Argentina. Então, para mim, é muito nítido que o técnico fez uma diferença gigantesca. E aí você tem esse tempinho para o Scaloni realocar ali, sabe? Dar essa respirada de vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali. A gente também tem essa bola, olha o que a gente fez até agora. Foi o suficiente para os caras respirarem. O Messi precisava de um respiro fisicamente falando, né? Já não é mais nenhum menino, já tem um jogo bem intenso. Então, essa pausa também deve ter feito muito bem para ele, porque a prorrogação começou diferente do que Mas acabou. aí entrou né? Lautaro, né? Pra alegria de Pedrão. Ô, André, Ai, meu deixa eu te Deus do perguntar céu. uma coisa. Lautaro Martinez está para Higuaín de 2014? Olha, Não pergunta isso pro André, não, porque ele vai falar algum absurdo que eu não quero ouvir. Se a gente Higuaín tivesse perdido, muito sim. mais jogador que o Lautaro, cara. É muito mais jogador que o Mas ele se Lautaro. esforçou para a Argentina perder, hein? Pelo amor de Deus. Mas ele se esforça todo jogo para Inter de Milão e para Argentina perder, cara. De verdade. É que dessa vez ele não conseguiu, mas não é o primeiro jogo de Copa do Mundo que o Lautaro perde gols que não poderia ser perdido, né? A gente já viu isso contra a Croácia, a gente já viu isso contra outros times. O Lautaro Arábia foi Saudita. pro banco por causa disso, entendeu? O Lautaro foi pro banco por causa disso e, de verdade, o Lautaro ele é aquele atacante que precisa de umas 5 chances de gol para ele converter uma. E daí não dá, né? De verdade. Não dá. Por banco, né, Pedro? Por um menino, né? Por uma aposta, por uma ousadia do Scaloni, que foi... Jogar muito. Nossa, espetacular a decisão dele, né? Mas assim, Mas, era uma senhores, decisão difícil. Era uma decisão mas, difícil. senhores, Mas acertou. eu sei que vocês são madridistas, que vocês vão contestar o que eu tô falando, mas que se não fosse Guardiola para mostrar para o técnico Scaloni e ir para o mundo, ou o Julián Álvares antes dessa Copa, talvez o Julián Álvares não entrasse. Concorda comigo? Quem era o Julián Álvares antes dele substituir o Haaland em alguns jogos no Manchester City? Ninguém Pedro. conhecia o cara. Eu acho que se o Julián Álvares... Ninguém conhecia ele, Andrezão. Se você falar para mim que você conhecia Julián Álvares antes de ele Claro, no substituir River o Haaland, Plate, você pô. tá mentindo, No velho. River Plate, velho. Ele foi muito Não bem é no mentira, River. Andrezão. Pelo amor de Deus. Ele foi muito bem no O Rio só River, acompanha cara. futebol europeu. Deve Acompanha ser. futebol europeu. Argentino do Shopee. Tá bom, então. O Vini Júnior, que se destacou no Flamengo, era o mesmo que chegou no Real Madrid. Não, É isso que eu tô lógico que querendo não. dizer. Lógico que não. Não dá para comparar o cara. Não dá. Mas não dá para comparar os caras que saem daqui da América do Sul e vai jogar na Europa na primeira temporada deles. A gente não sabe o que vem, cara. Então, assim, é lógico que eu sabia onde o Julián Álvares jogou e o que ele fez, mas eu não sabia que ele ia ter a competência na primeira temporada dele de mostrar o que ele mostrou. Ô, Pedro, mas eu não vejo nenhum destaque tático pro Julián Álvares para elogiar o Guardiola. Ele é um cara que tem uma vontade absurda, ele tem uma técnica, ele tem uma presença diária, mas o que o Guardiola preferiu no jogo dele? Mas eu entendo o que você está falando, mas o Guardiola teve a mesma coragem de colocar o Julián Álvares em alguns jogos que ele tinha o Haaland disponível, que ele não precisava tirar o Haaland, e ele colocou e bancou o cara, e falou assim, olha, a gente tem o Haaland, mas o Julián Álvares joga pra caramba, e ele bancou isso, vocês são testemunha que ele bancou isso. E depois de ele ter bancado isso, é meio que o Scaloni fez hoje. Eu tenho o Di Maria joga pela direita e eu vou bancar ele pela esquerda hoje como surpresa na final da Copa do Mundo. Então, assim, são algumas surpresas que a gente sabe que o jogador é bom, a gente sabe que ele pode render, mas a gente não espera que ele vai render. E daí, quando ele rende, é uma baita de uma surpresa, entendeu? Então tem que dar um destaque pro técnico pela coragem. Taticamente, ele não fez nada de diferente, mas ele teve a coragem de bancar o cara quando o mundo inteiro se falava em outro cara. Só isso. Não só isso, né, Pedro? Quando o André falou que o Tchouaméni ele recuava ali para tentar sair com a bola entre os zagueiros,
o que o Julián Álvares perturba a saída de bola do adversário, o que ele corre de um lado para o outro, o que ele puxa a camisa, o que ele tromba, coisa que você não vê o Lautaro fazer, por exemplo. Então, é difícil sair com a bola se ele estiver te marcando, cara. É Eduardo, complicado. a verdade é que o Rissa não sabe mais de quem ele puxa o saco. Se ele puxa o saco do Messi, se ele puxa o saco dos Scaloni, se ele puxa o saco do Guardiola agora, ele tá perdido. Ô, o cara tá Bertinho, perdido. mas é porque não dá para elogiar o Dembélé entender nesse jogo, Mas, pô. Não dá. mas é que tem uma diferença, Albertinho. Eu escolhi puxar o saco dos campeões. E você que escolheu puxar o saco dos derrotados hoje? Pior que você, né? Tá dolorido, né, Albertinho? Você tá dolorido, né, Albertinho? Dormir, meu irmão. Ah, rapaz, Vai chupa dar um essa banho nesse manga aqui. gato aí. Vai dar um banho nesse gato aí. Não, peraí, dá licença. Ó, aqui, ó. Chupa essa manga aqui, Albertinho. Pelo amor de Deus. Derrubou. Tudo errado. Ele deixou o troço derruba cair, tudo, ó. Rodô. Olha, um momento trapalhões. E aí começa a prorrogação, né? Tem algumas alterações para começar, né? O Camavinga, o Lautaro, o Paredes, todos esses entram já pra prorrogação. Né? O Fofaná, né? Não, e aí, né, André? A Argentina começa muito em cima de novo, jogando melhor, de novo, do que a França. E tem um 2-1 num lance que o juiz chegou a dar impedimento, aí aquele impedimento gostoso, né? Aquele impedimento que você vai ver na câmera se o cara cortou a unha ou não. Aquela coisa horrorosa que o futebol mantém. Mas foi gol. Foi gol. Imagina se é anulado por causa de uma unha. Aí não dá. Se não tivesse assim, VAR, se não existisse VAR, esse gol teria sido anulado. Porque quando sai o gol, o bandeirinha levanta lá. Ó. Se não tivesse tecnologia, esse gol não ia valer. Exatamente. Aí tem aquele anticlímax que o clímax daí, né? Que aí o cara tem o gol anulado e depois tem o gol validado. Depois fica esperando, aí ele comemora, aí ele para. Aí comemora de novo. E outra, era o gol do Messi na final da Copa do Mundo, decidindo a Copa do Mundo pra Argentina, e o cara, pô, nem sabia se podia comemorar. Cara, isso foi horrível. Ele saiu correndo, os caras abraçaram, beleza. Mas, meu irmão, não foi a mesma coisa. Pô, bandeirinha levantada lá. O cara não sabia se ia ser o gol ou não. É fácil, cara. Dá o gol, deixa todo mundo comemorar. Aí, se por acaso tá impedido, aí você volta e cancela. Mas o cara já comemorou. Não. Aí ele saiu pra comemorar, daí o bandeira levantou, daí ele parou. Daí ficou aquela, foi, não foi, daí, foi gol. Daí ele comemorou de novo, sabe aquela coisa, isso. né? Porra, isso foi sacanagem. Aí é o momento que você fala, né? Acabou o jogo, né? Sim. Acabou o jogo, a Argentina voltou melhor, porque tem o 3-2, tem o gol do Messi. Moralmente acabou o jogo, né? Lautaro já tinha perdido uns gols aí, né? Lautaro já tinha perdido uns gols aí. E aí vem quem, André? Fala pra gente. O broxante foi pra mim, meus senhores, que estava sendo campeão no bolão com 3-2 para a Argentina, e daí teve aquele cotovelo do Montiel, 3-3 para a França. Aliás, ninguém merece, né, meu? Aliás, parabéns pro nosso amigo, nosso compadre, nosso companheiro Bigode, né? Que foi quem venceu o nosso bolão do Compadcast. Ele acompanha a gente aqui, todos os nossos vídeos, ele não perde um. Com certeza ele deve ter usado bastante das nossas análises para dar os palpites dele. Então, parabéns aí, Felipe. Show de bola, você é o grande campeão do nosso bolão. E voltando com... Vamos passar só rapidinho, né, André? Vamos passar só o prêmio para ele, né? Vamos passar só o prêmio Bigode é... Parabéns. Não vai ser parabéns, não. Não vai ser parabéns, não. Nós vamos dar um negocinho pra ele. Sim, o prêmio Tiriça do bolão vai Sou para eu. quem, o Pedro Rissa? Eu. Tiriça pro nosso amigo lunático. Pro nosso amigo lunático que só ganhou das crianças. Com força. Quem é esse, Albertinho? Sou eu. André Menezes. Pô, e ó, só rapidinho, as crianças não começaram no começo. Exato, hein? elas começaram depois. Senão eu tinha ficado depois delas aí. Começaram depois. E aí, meus senhores, 3-3, pênalti de novo, Mbappé. Não, 3-2, né? Fez. Não, 3-2, aí, pênalti, Mbappé de novo, cobrou, deslocou, gol. E acaba o jogo. Não acaba não, peraí. Acaba o jogo, não. Peraí. Otamendi dá mais uma dela. Otamendi quis entregar o título pra França de tudo quanto é jeito. Ele fura uma bola só pro Colomboani. Nossa senhora. Aí teve o Diego Souza. Aí o Diego Souza caiu cara a cara. Eduardo. E meu irmão, por que ele não dominou aquela bola? Não era dominar. Vocês estão
Não, vocês estão avançando muito a fita, velho. De verdade. Realmente, o último lance do jogo foi com o goleiro Emiliano Martins salvando a Argentina de um chute do Kono Monique Olá, e seria o falei. gol. Falei que trava a língua. Colomoni! Trava mesmo. Que seria o gol da França, mas antes disso, Lautaro perdeu mais uma, né, Albertinho? Lautaro tinha perdido mais uma. Perdão, achei que você ia falar de outro lance. Porque mas o Lautaro perdeu mais uma. Porque ele podia ter batido de primeira, dominou, perdeu. Era a reencarnação do Higuaín em 2014. Não tem jeito. Cara, o Lautaro ofendeu o futebol na melhor partida de uma das melhores partidas de futebol da história. Mesmo assim. Ele tava lá só pra ofender. Mesmo assim. Infelizmente, como o futebol dá uma alegria que ao ver o Messi ganhando uma Copa do Mundo, ele também dá uma tristeza de ver o Lautaro e o Otamendi sendo campeões de uma Copa do Mundo. Infelizmente, futebol assim. Mas então, agora eu quero destacar o verdadeiro herói da Argentina, o André, no jogo. O verdadeiro herói da Argentina que ninguém fala. Calma, peraí. O cara entrou e salvou a Argentina do quarto gol do Mbappé. Tem essa jogada também, verdade. Não, gente, peraí, calma, gente, calma. Vamos lá. Teve a jogada que o Otamendi quis entregar o título para a França. Essa jogada foi uma jogada, outra bola aérea. Outra bola aérea. Daí ele furou a bola, porque ele não conseguiu dominar, chutar, ele não decidiu o que ele queria fazer, furou a bola. E a bola ficou pingando na frente da área. Pingando na frente da área pro nosso amigo Colomoni. O goleirão da Argentina, o Martínez, veio desesperado, porque não tinha o que fazer. Ele falou, né? 3 pontinhos aí. E o Colomani decidiu que ele queria furar a rede, queria, sei lá, fazer o quê, né? Quebrar a perna do goleiro, sei lá o que ele queria fazer. Que ele enfiou o canudo sem olhar pra lugar nenhum, sem olhar pra nada. Quando a gente conhece Romário, Ronaldo, né? O próprio Messi, chegaria numa bola dessa aqui, faria o quê, ó? Tuf, só uma cavadinha por cima do goleiro e caixa. A bola entra mansinha lá e acabou. Ele quis enfiar o pé, não sei pra quê. Se empolgou demais, e aí o Martínez fez uma defesaça com a perna esquerda, né? Defesa de goleiro de, como o Eduardo adora falar, né? De handball. Salão e handball, que sai fazendo X, né? Fez uma defesaça e salvou a Argentina. Só que ainda tivemos alguns minutos. Ainda deu tempo do Lautaro perder mais uma cabeçada lá no ataque. Né? Uma grande jogada da Argentina pela direita. E o Lautaro foi cabecear pro gol. Virou a cabeça aqui, botou na testa. Exato. Ele foi virar, cabecear virando e a bola foi pra bandeirinha de escanteio. Coisas de Lautaro Martínez, né? Aquela coisa. Porque ele subiu sozinho na linha da pequena área. O resumo desse lance é o seguinte: queria cabecear com a orelha esquerda, cabeceou com a orelha direita. Não, a bola foi pro outro lado. É que ele viu muito lance do Ronaldinho. Ele viu muito lance do Ronaldinho, olhar para um lado e tocar pro outro. Edu, ele queria cabecear aqui, ó. Com esse lado da cabeça, ele virou antes, perdeu tempo de bola e pegou nesse lado da cabeça. Foi isso que aconteceu nesse lance. Ele meteu o gaúcho. Mandou bem. Só que meteu o gaúcho. Exato. Odu, só que nesse momento, o Scaloni fez uma alteração para bater pênalti. O nosso queridíssimo Dybala, aliás, méritos totais para ele de manter o Dybala nesse elenco, porque o Dybala não tinha condições físicas de jogar, tava contundido, ele bancou o cara lá, ficou com ele, ele só conseguiria jogar na semifinal e final. Foi o que aconteceu, e a gente imaginou, ele vai entrar para bater pênalti, mas ele teve tempo de evitar o que seria o 4º gol de Mbappé na final de Copa do Mundo. Ia ser um golaço, porque ele pegou a bola na esquerda, driblou o lateral direito, os 2 zagueiros, o Romero e o Otamendi, já estava se preparando para chutar quando chega por trás dele quem? O Dybala, e dá um biquinho na bola e tira essa bola do Mbappé, e o juiz apita o final da prorrogação. Ou seja, o Dybala não entrou só para bater pênalti, ele entrou para salvar o 4º gol do Mbappé na final de Copa do Mundo. Não, é só para quem estava vendo a transmissão aí. Foi muito legal, porque o PVC, abraço, PVC, ele é muito centrado sempre, mas ele estava tão empolgado com o jogo, que ele deu um grito nessa hora, falando assim: se sai esse gol, eu vou embora! Se sai esse gol, eu vou embora! Falei, nossa, o cara tá louco! E foi bem isso, porque... assim, transmitindo um pouco do sentimento do PVC, a gente que é brasileiro tá com essa camisa aqui e ama a nossa seleção.
ninguém torce para a Argentina, mas a gente queria muito ver o Messi ser coroado. É só isso que O importa. Ronaldo Fenômeno também falou isso daí, né? Que o Messi transcende a rivalidade. Exatamente. Ele é muito gigante no futebol. Vocês vão ver, vocês viram, na verdade, pela primeira e talvez pela última vez, a quantidade de brasileiro que torceu para a Argentina, igual aconteceu hoje. Não vai se ver mais a quantidade de brasileiro que torceu para a Argentina igual torcemos hoje, velho. Só pelo Messi. Só porque ele merecia essa coroa. E aí, antes da gente ir para os pênaltis, só fazer uma... Eu tava falando aqui do Dybala, excepcional essa postura do Scaloni de ficar com ele. O Dybala, o pênalti, não. Você exalte o Messi, pelo amor de Deus. Não finge que nada está acontecendo. Nada está acontecendo seu por hipócrita enquanto. de merda. Por enquanto. Pra ele é o Di Maria. Por enquanto. Exatamente. Por enquanto. E aí, Eduardo, só queria te fazer uma pergunta nesse sentido que a gente falou do Dybala, do Scaloni ter mantido ele. Por que cargas d'água, nosso querido... A gente já falou sobre isso aqui. Por que cargas d'água o Deschamps não ficou com o Benzema nesse elenco? No jogo das oitavas ele já estava pronto para jogar, cara. Imagina hoje, ele faria uma diferença absurda, né? É muito claro para mim, André. Assim, o Deschamps deixou algo em relação à opinião pessoal dele em relação ao Benzema. Por algum motivo, se sobressair sobre o profissional, cara. Porque não existe um cara bola de ouro e, além de tudo, não existe porque ele pegou 2 atacantes dele e substituiu com 40 minutos. Então não é que ele apostou, não, o Giroud é o cara do meu time. Não, o Dembélé é o cara. Não, ele tirou os dois com 40 minutos. O cara desse time é o Mbappé. E o Mbappé, além de tudo, seria tão legal ter o Benzema nessa seleção que o Mbappé dá uma baixada de bola para ele. O Mbappé já declarou publicamente que ele se deu muito bem com o Benzema, que ele estabela. Então é um cara que o Mbappé tocaria a bola, por exemplo. Então, tê-lo no elenco para poder aproveitar agora, nem seja numas quartas, numa semi, ou nem que seja só nesse último jogo, é muito claro quanto a França precisou dele, pelo que o técnico fez. 40 minutos do primeiro tempo, eu tiro 2 dos meus 3 atacantes, e eu tenho bola de ouro no banco aqui, recuperado de lesão. Você é maluco. A gente até falou no podcast... Seja só para disputa de pênalti, meu irmão. Nem seja só para disputa de pênalti também, igual fez com o Dybala, né? Mas, assim, o que o Benzema poderia aportar para a seleção era até um eventual 4-4-2, onde poderia fortalecer o meio-campo da França e deixar os dois no ataque. Então, você teria uma gama de opções ali, onde ele abriu mão, na minha visão, por uma opinião pessoal, de algo pessoal do Benzema, porque ele teve que ser goela abaixo para voltar para a seleção. E num primeiro momento que ele teve a chance de cortar, ele cortou. Tiveram perguntas para ele se o Benzema poderia voltar para a final. Ele ficou extremamente irritado antes do jogo, quando acabou a semifinal. Ele ficou muito irritado com a pergunta. Então, assim, parabéns, Deschamps. Você conseguiu. Mas, meus senhores, 2 pontos nessa questão Benzema. O primeiro ponto é o seguinte, na minha visão. Hoje, o desespero do Deschamps com os 2-0 da Argentina, a Argentina amassando a França no primeiro tempo. Se fosse Giroud ou Benzema, ele faria as 2 mesmas substituições que ele teve feito no começo do primeiro tempo, independente do 9 dele ser o Giroud ou Benzema. Esse é o primeiro ponto. Se o Benzema estivesse jogando, ia sair que nem o Giroud saiu. Entendo, mas assim, só para deixar claro, eu não... Entendeu? Não foi. Não seria culpa do Benzema também. Exatamente, não foi culpa do camisa 9, foi culpa do esquema tático que ele colocou que a bola não estava chegando no camisa 9. Ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Giroud, Benzema, Ronaldo Fenômeno, Careca, ia sair, entendeu? E saiu para entrar 2 caras de velocidade. Ele colocou 3 caras de velocidade no ataque. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto...
Eu não sei se E não não daria só para ele, o Edu. para tentar entender isso daí. O Varane jogou no Real Madrid com ele. Varane, Tem o Tchouaméni Tchouaméni, agora, tem o Camavinga. Camavinga. O Kanté não briga Sabe? com Pô, ninguém. Ah, o Kanté não tava mais. esse negócio de vestiário é quem? É o Griezmann? Aí, pô, você tem o Mbappé, que seria ali o cara para aguentar esse vestiário. Para mim, ainda vendo assim, é uma questão muito forte do técnico. E ele, enfim, ele morreu com a convicção dele. Parabéns, vice-campeão. E outras. Martino, traz para nós a sua opinião. O André, o Rissa, você acha que se ele não tivesse ganhado a Copinha em 2018, ele teria tido essa marra de bancar de deixar o Benzema de fora? Vocês acham? Nem ferrando, não. O melhor de fora, foi muito estranho ele ter deixado o Benzema de fora. Como eu falei que a temporada sorriu, o futebol sorriu pro Mbappé, né? Nessa temporada o futebol tava sorrindo pro Benzema. Sorrindo e muito pro Benzema. Então, meu irmão, se ele entra lá, eu não duvidava nada dele meter gol também na final da Copa e decidir pra França. E teve o convite, né, para entender até um pouco esse racha, teve um convite do presidente da França para que o Pogba, o Benzema e o Zidane fossem ver a final. O Zidane e o Benzema negaram o convite. Os outros dois foram. Então, assim, não sei se já é uma questão do Zidane também, / The Champs, não sei se tem alguma coisa aí. E o Benzema, claramente. É um cara bem babaca, meu irmão, não sei porquê. Então. Opa, peraí. Pausa que a nossa transmissão caiu na Twitch. Mas caiu uns 10 minutos já, não é? Acho que quando o André travou ali. Pedrão, de como é que foi os pênaltis? Peraí, Pedrão, que o André tá colocando a gente aí na Twitch. Segura um pouquinho que ele vai... Assim que a gente entrar aí, eu acho que ele já tá escutando a gente. Vou pegar. Andrezão? Diga aí. Estamos chegando Estão aí. me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos voltando pra Twitch já? Já tá de volta. Tá acertando a nossa tela aí? Eu acho que eu tô sem câmera, né? Deixa eu ver. Não, não vou trazer pênalti nenhum, não. Só quero gritar gol, Messi, maior de todos e tudo mais. Eu só quero trazer o Messi. Vocês trazem os pênaltis aí. Agora, o Eduardo, vou pular logo pro Dybala, que é um personagem que a gente tava falando aqui agora. Tem que esperar o André voltar, senão não adianta nada a gente ficar falando aqui. Tem que gravar. Pra ver se vocês... Todo mundo tá travado pra mim agora, peraí. Então, na verdade, já estamos na Twitch online, só já tá na Twitch online, tá ruim a imagem só. O áudio tá saindo, meu povo. Vambora. Vambora, que o povo que não está nos assistindo está nos ouvindo. E pênalti. A gente começou aí. Alô, Tite, né, que tá aqui nos assistindo. Primeiramente, eu tenho muita raiva de você, pelo que você já me fez passar. Segundo, que todo mundo sabe que tem que colocar os craques pra baterem primeiro. Começou Mbappé e Messi batendo. Mentira, agora eu vou ser justo. Se o Brasil não tivesse sido eliminado... Albertinho, você não acha que eles aprenderam isso com o Tite, cara? Aprenderam no erro do Tite. Mas, ô Pedro, vamos ser sinceros. Se o Brasil não é eliminado pela Croácia nos pênaltis, o Neymar batendo em primeiro, ou se tivesse passado até, tá? Sem o Neymar batendo em primeiro, vocês acham que hoje Messi e Mbappé teriam começado batendo? Não. Nem ferrando, irmão. Então, porra, enfim. Nem contra a Holanda. Nem contra a Holanda. Então, meu irmão, começaram batendo na segurança, beleza, ok. Mas o Martínez, assim, ele tomou botando com Fontoura nesse tempo que foi da concentração ali até o pênalti. O cara tava gigante dentro do gol. Tá doido, mas ele já tá grande. Ele tomou botando com Fontoura ali. Ô, Alberto, ele já tava contra o Mbappé. O Mbappé só fez gol porque era o Mbappé, cara. Porque foi quase durante o jogo também. Sim. Foi quase. Mas era isso que eu ia trazer aqui enquanto polêmica, né? Tá todo mundo elogiando pra caramba. Eu acho que ele é um baita catador de pênalti, mas não acho ele um espetacular goleiro, igual tá todo mundo trazendo, não. Achei ele um goleiro ok. Achei ele um goleiro ok. O André tem que voltar pra ele reclamar aí que o Martínez fez dancinha na Copa e foi desrespeitoso. Quero ver o André vir falar isso aí daqui a pouco.
Ah, pelo amor de Deus. É o futebol arte. Cadê a imagem Não, o André defende as dancinhas. Pera aí, pô, deixa eu Não, o defender André as não dancinhas defende, agora. não. É Tá desrespeito. Cadê a maluco? imagem Tá do... louco? O André? O Tá na André? cama do lado do Trae Young na NBA? Ah, Aí porra, pá. mistura as bolas. O que você achou, o que você achou do Martinez segurando o troféu lá da Golden Glove na hora da premiação? Você viu isso? Vocês Eu viram vi, isso? eu vi. Depois Completamente eu gostaria muito necessário. que o André colocasse. Aquele episódio infantil do Martinez. É completamente desnecessário, né? Aquilo lá é Mas enfim. tal, né? E a Mas é batida o do famoso Dybala chupa, né? É o famoso chupa que ele mandou, né? E a batida do Dybala nas cobranças de pênalti, hein, o Eduardo? O cara Nossa, entrou coisa pra linda. bater pênalti e fez o que tinha que fazer, ó. Batida rasteira no meio, acabou, não tem mistério, meu irmão. Você não quer complicar a sua vida, você bate pênalti no meio. Todo mundo Cobrança sabe de disso. segurança, né? Acabou, meu. Se você perder, cara, não é demérito nenhum. Todo mundo sabe que tentou fazer, não quis inventar. Não, Pedrão? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Mas, ó, vou te falar, também não. É que a gente vai entrar numa esteira agora muito, muito complicada, mas eu também não julgo o jeito que o Rodrigo bateu, que o Marquinhos bateu, se esse foi o paralelo, sabe? Eles tentaram do mesmo jeito, se fosse bater no Não, pênalti ou no canto, você eu também entendeu? acho. Ninguém Então, inventou. Sim, não sim. dá pra Ninguém julgar, sacaneou. Ninguém sacaneou, né? Ah, e vocês estão né? querendo Então, levar pro Brasil, eu não tô falando nada de Brasil. Tô falando de, ó, não, França é e porque Argentina que assim, rolou hoje. a gente já começou esse assunto dos pênaltis, de começou o Mbappé, começou o Messi, alô Tite e tudo mais, mas é que assim, eu acho. Se ele acertasse o canto, tinha que ser lá no cantinho para ser gol. O Mbappé fez 2 gols de pênalti dele, que foi uma porrada. Além de ser no canto, foi um chute muito forte. Então, aquilo, o goleiro, eu até brinquei com a Ana Cláudia aqui em casa, falei, nossa, o goleiro tá fazendo cera, faltando 5 minutos, porque ele sabe que se for para pênalti, não tem mais vilão. Ele só pode ser herói. Então, ele já tava na cera ali, porque ele sabia. E quando você vai para pênalti, é lucro pro goleiro. Então não teve demérito nenhum em nenhuma cobrança, pelo menos que eu vi enquanto Copa, e foram os goleiros de quando tiveram vitórias nos pênaltis, mérito dos goleiros, e aí o Dibu, o goleiro da Argentina, porra, sensacional, espetacular nos pênaltis. E o Alberto, quem que perdeu para a França, que deixou a Argentina abrir 3-1, meus amigos, foi o Tchouaméni e Cara, Conan. foi o Tchouaméni e o Coman. O Coman perdeu o pênalti. Eu achei isso isso. vacilo demais. Mas o cara entrou, mudou o jogo pra França. Infelizmente, acabou perdendo o pênalti aí. Mas é isso. A Argentina campeã. Nas penalidades, eu acho que não teve muita coisa de falar também das penalidades. Acho que o jogo, assim, acho que ambas as seleções estavam assim, cara, entregamos um bom jogo, entregamos um espetáculo. Todos jogaram o que tinha que jogar. Agora, meu irmão, quem ganhar, por mais que eu achasse a Argentina mais merecedora no jogo, a todo momento, diga. É curioso porque o jogo ter sido tão bom, tão nesse nível, pelo menos na minha opinião, tira até o peso de quem perdeu os pênaltis, cara. Sim. Porque assim, uma coisa é você perder o pênalti no jogo que você era favorito, que você tava lá, amassando, não sei o que, mas o jogo foi tão bom, que igual se fosse o Coman entrou, mudou o jogo, aí o cara perdeu o pênalti. Aí o Tchouaméni fez uma... O Koono Mani, quando já entrou, já tinha mudado um pouquinho, né? Ele é muito raçudo, né, cara? Então já tinha mudado um pouquinho. Não, mas então, eu tô querendo citar o Coman porque ele perdeu o pênalti, entendeu? Ah, Então, sim. eu acho que isso dele ter perdido o pênalti do jeito, de todo o contexto que o jogo teve, na minha opinião, tira até o peso um pouco. Então os caras ficam até, entre aspas, menos pressionados em relação a ter perdido esse pênalti, porque pô, foi um puta jogo. Não vou entrar em mérito de... Chegou, né? Sim, então assim, eu não vou entrar em mérito de clubes, porque clubes comigo envolve muito sentimento, clubismo, etc.
Mas, cara, sem dúvida foi a maior final de seleções que eu já vi. Foi Isso um que eu ia jogaço trazer de agora, bola. Albertinho. Foi a maior Albertinho, disputa de final E a que gente eu já sempre vi de Copa critica do jogo Mundo. único, né? E o jogo único você, funcionou dessa Eu não vez. você, critico, não, vocês você, criticam. Eu você é o critico muito compadre, jogo único. você é o compadre mais novo de nós todos e você trouxe isso pra gente. É interessante você trazer isso que eu vou perguntar pros outros compadres. Então, eu ia trazer isso porque eu não lembro se eu falei em live aqui agora ou se eu só trouxe para vocês em off. Mas foi a melhor final de Copa do Mundo que eu já vi na vida. Então, assim, eu já vi o Brasil ser campeão 2 vezes e eu não vi um jogo nessa magnitude que eu vi que nem hoje. Aquela Itália, aquela França foi bem interessante também, mas E o esse André jogo deve estar se foi, coçando para vir aqui falar. Ah, mas a irmão, Iugoslávia e a Bielorrússia lá em 1905 34? foi que teve 75-73, pô, com 3 gols no final no último minuto. Ah, meu irmão, o que interessa é que foi transmitido a cores. A gente ganhou, mas a já gente que, viu um espetáculo de bola, foi a maior final de Copa do Mundo que eu já vi. E provavelmente que já vocês que o também Albertinho viram. veio com esse assunto, cara, Eduardo, você sabe, né? E o Yugoslávia e tudo mais, morreu essa semana o Mihatovic, aquele que a gente contratava no Ineleven, comprava no Premier League, sabe? Essas coisas que a gente Sim. fazia, Premier Manager. 1999, a gente comprava esse cara e ele era muito bom e a Deixa gente isso aí pra jogava galera com que ainda ele. usa Facebook. E o Alberto não sabe nem quem é, mas essa final foi interessantíssima. Essa Eu queria final destacar Argentina mais e uma coisa França, sobre essa final. nunca vi nada melhor. Isso, eu só queria destacar mais uma coisa dessa final. Não foi só o jogo e nem as circunstâncias do jogo, mas sim os personagens principais da história. Cara, não basta só você ter uma grande partida, basta você ter os melhores jogadores também. Cara, era o Messi. Tinha que ter o Cristiano ou o Messi. Se fosse Cristiano e Messi também seria espetáculo. A gente tá falando de um Messi que Se tava fosse correndo atrás Mbappé desse e título. Neymar, seria um espetáculo, meu Fosse irmão. Mbappé e Neymar. E aí você vem com o Mbappé, que é um cara que tá em uma ascensão absurda aí. Era um choque de dois grandes jogadores e eles entregaram isso na partida. Especialmente o Mbappé, pô, metendo um hat-trick. Já, já seria especial pelo jogo em si. Pelos personagens, então, nem se fala. Mas, ô, Então, Albertinho, a gente tinha aquele pré-jogo de Messi contra Mbappé. E a gente tem um jogo onde o jogo acabou 3-3 com 2 gols do Messi e 3 do Mbappé. Então, realmente, cara, realmente era Messi e Mbappé o jogo, você entendeu? E foi isso que aconteceu, foi isso que a gente viu, por mais que o Di Maria tenha se destacado, a gente viu Para. Messi e Mbappé. A gente viu Messi e Mbappé. Eduardo. E climinha gostoso vai ficar no vestiário do PSG, hein? então, né, pra mim, assim, o ponto do vestiário ali é assim. Não, peraí, deixa eu só responder uma coisa que o Pedro perguntou ali em relação a ser o melhor jogo, né? Pra mim é um contexto, cara. Pra mim é um contexto de ser uma final, pra mim é um contexto aonde as duas estrelas brilharam, onde você tinha uma cobrança e uma expectativa em cima dela. Mas se esse 3-3 fosse na Premier League, a gente estaria elogiando também. Porque foi um bom jogo. Mas acontecer isso na final de Copa do Mundo. Cacete do caralho. Caguei tudo. Puta que pariu. Ai, puta que pariu, velho. Tomar no cu. Caguei tudo, peraí.
Sim. Sim, nada. Tomar no... Voltamos. Cadê o Edu? Voltamos. Então, Pedrão. Bora. Opa! Então é isso, cara. Foram elementos chaves para essa final de Copa do Mundo, como o Eduardo estava falando agora há pouco aí. Quer concluir ainda, Edu? Não, então, a gente estava falando sobre ter sido o melhor jogo, né? Em relação o que foi o jogo em si, né? Em relação ao placar, em relação à expectativa que a gente tinha de Mbappé e Messi, aí um entrega com 3 gols, o outro entrega com 2 gols. Então, tudo que a gente tinha enquanto expectativa do jogo, o jogo entregou. E espetacular é que tudo isso a gente está falando de uma final de Copa do Mundo, né? Quando a gente fala de final de Copa do Mundo, onde o jogo ruim é bom, a gente consegue ter esse nível de espetáculo numa final de Copa do Mundo, não tem como você citar alguma coisa, existe erros técnicos, erros individuais, mas foi espetacular. O melhor jogo que eu já vi na minha vida. Não é, Eduardo? Fala a verdade. Você pode citar aquele Santos e Flamengo 5-4 na Vila Belmiro, coisa maravilhosa de assistir. Não é? Ronaldinho Gaúcho contra Neymar? Vasco e Palmeiras. Não é? O Vasco e Palmeiras. A gente pode citar vários e vários jogos. Os Corinthians e Palmeiras na Libertadores de 99 e de 98 também foram espetaculares. Mas, meu irmão, é final de Copa do Mundo. Você ter um jogo dessa magnitude é demais, né? Em final de Copa do Mundo. Só um último detalhe que você vai... Só para continuar seu comentário, né? Quando você vai ticando, você pensa assim, o jogo foi bom? Foi. Tá. Quem fez? Quanto foi? Foi 3-3, 6 gols. Pô, legal. Mas peraí. Os heróis apareceram? Isso, os caras, os pica apareceram? Apareceu, 3 e 2 gols. Mas peraí, teve reviravolta? Teve. Só não teve virada, né? Aí foi o quê? Foi pra pênalti? Foi. Mas tudo isso foi em quê? Em quinta rodada da Premier League? Não. Final de Copa do Mundo. Espetacular. Cara, espetacular. Né? Espetacular, cara, de verdade. De verdade. E para quem não acreditava que a Argentina era prateleira 1 do futebol mundial, tá aí. Tá aí o campeonato mundial e antes da gente falar, Albertinho Eduardo, da magnitude do Messi, onde o Messi pode ter chegado com esse título, antes da gente falar nisso, cara, qual a importância desse título para os argentinos que não ganhavam nada desde 86? São 36 anos, cara. Tem uma geração argentina que não viu a seleção ser campeã mundial e agora tá comemorando, cara. Espetacular, né? Não, e assim, quando você traz isso, né, Pedro? Até foi uma informação que o nosso compadre André trouxe em off pra gente no grupo. Começou a chegar muito torcedor da Argentina, e o Scaloni chamou o Messi e mostrou a cena dos torcedores, falando, nossa, será que a gente dá conta? E o Messi tranquilizando o Scaloni de, deixa, vai dar tudo certo. Então, assim, a impressão que eu tive, que o povo argentino chamava o Messi, uma expressão espanhola de pecho frio, aonde era aquela pessoa que vestia a camisa, mas não tinha aquela gana, não sei o quê. O que o Messi transformou nessa Copa enquanto liderança, para mim, vai muito do que o povo argentino cobrava, esperava, queria, precisava. Então, a mobilização de quando a França empata 2-2 no estádio, a torcida da Argentina começar a gritar, quando a França está naquela volúpia de talvez virar o jogo, e aí a torcida chama para si e começa a incentivar os jogadores, assim. É espetacular. E o melhor de tudo, que a gente sempre entrou numa seara de Maradona, Messi, e o povo argentino tinha tem uma idolatria gigantesca pelo Maradona, e por muito tempo ignorou o Messi por causa desse pecho frio, mas já tem alguns anos que eles colocavam no mesmo patamar antes da Copa do Mundo. Imagina agora, depois da Copa do Mundo, o que é a Copa para o povo e o que é o Messi para o povo argentino, né? Então, Eduardo, o Albertinho, não é nem só o patamar
do Messi e que ele pode ter alcançado. Antes da gente entrar nisso, que é uma discussão um pouquinho longínqua aí, que cada um tem sua opinião, eu vou só trazer um comentário que eu ouvi na ESPN, que o Gustavo Hoffmann trouxe. Eu não vou nem falar que esse posicionamento é meu, porque eu ouvi dele, e é muito que eu concordo também, que ele trouxe assim, olha, é exatamente o que eu penso, que é o seguinte, o Messi, para mim, antes da final da Copa do Mundo, já era maior que o Maradona como jogador de futebol. Como jogador de futebol, o Messi era muito maior que o Maradona já. Sim. Mas como figura, como cidadão argentino, como persona pública, como o maior argentino que existe, o Maradona não será superado, cara, de verdade. O Messi ganhou a Copa do Mundo. O Messi, para mim, é o maior argentino que já jogou futebol na face da terra. Melhor ou maior? Ele é o maior argentino que já jogou futebol na face da terra e o melhor no futebol. Mas como persona pública, como cidadão argentino, por posicionamento político, pelo que representava, não só no futebol, mas perante o resto do mundo inteiro, pela figura pública que era, o Maradona. O Maradona, ele é insuperável, por enquanto, nesse sentido, e o Messi é muito mais contido, uma figura pública muito mais contida que o Maradona, muito menos hablante que o Maradona, né? Ele é mais calado na dele, e a gente simpatiza com ele pelo futebol que ele nos mostra. O Maradona não. E o Maradona é o seguinte, o Maradona fazia questão de ser a estrela do time. O Messi não. O Messi, ele era a estrela do time, mas ele jogava para o time. Se ele não fosse a estrela naquele jogo, para ele também tanto faz. Bora, continua falando. Não, porque geralmente quando corta a transmissão da Twitch é porque ele parou a transmissão do OBS também. Entendeu? Você pode confirmar pra gente, Andrezão? Você tá escutando a gente? Vamos, Albertinho. Segue o jogo, velho. Pra mim tá normal aqui na Twitch e a gravação não deve ter sido estopada. Ele voltou agora na Twitch. Beleza. Então, seguimos. Beleza. Deixa eu passar para o Albertinho aí o que o Pedro falou em relação ao Messi. Mas você não viu uma mudança de postura no Messi? Falar, exatamente isso. Exatamente isso que eu ia falar. Talvez o Messi não tenha sido um cara que quisesse a exclusividade da seleção argentina como jogador, porém, dessa vez ele chamou exclusividade como líder da seleção argentina. Eu nunca vi o Messi ser tão líder na carreira dele como ele foi na seleção argentina, não só agora, como o Eduardo destacou, não só agora nessa Copa, como também em outras temporadas mais atrás, até desde a Copa de 2018, ele chamou muita responsabilidade também. Então, assim, e outra coisa também que eu queria destacar era que o povo argentino, de novo, acho que desde 2018, parece que desde 2018 que virou uma chavinha ali na Argentina, eles abraçaram a seleção argentina de uma forma e, cara, eu acho que passou muito também pelo contexto político e social que os próprios argentinos vivem. Quem tem alguma noção aí, tá inteirado no assunto, a Argentina passa por uma crise econômica pesada. E, cara, eles agarraram a seleção argentina, como eles já tinham essa paixão pelo futebol. Só que dessa vez eles falaram, cara, a gente não tem mais outra coisa a não ser vocês. A gente tá na merda. A gente só tem vocês. Tragam felicidade pro povo. E os jogadores perceberam isso, os jogadores absorveram isso e foram com garra. Não quero dar essa moral para argentino, porque eu não gosto de torcida argentina. Porém, eles deram um show, lotaram o estádio na final.
foram lá, empurraram o time. O Messi, tiro o meu chapéu pro Messi. A gente sempre tem aquela discussão de Messi, Cristiano Ronaldo, e eu tenho meu time aí bem definido em relação a esse assunto. Mas hoje o Alberto de 2014, 2016 daria um tapa na minha cara e cuspiria em mim. Porque hoje eu me rendo a Lionel Messi. Lionel Messi foi além, deu um plus ultra na carreira dele, conquistou a Copa do Mundo de uma maneira que eu nunca imaginaria que ele conquistasse. Digo de novo, como líder, e jogando um futebol que eu achei que ele talvez não voltasse a jogar mais. Então, ó, Lionel Messi, hoje é só palmas pra você, tiro o meu chapéu pra você. Hoje você é top 3 da história, com muita discussão sobre top 2 ou top 1. Parabéns, Lionel Então, Messi. Hoje você ganhou meu respeito. e aí é curioso, né? Só mantendo um conceito. Eduardo, Oi, Pedro. Eduardo, desculpa te cortar, meu amigo. Não, diga, É só pra gente não perder esse gancho. Você acha que com essa conquista da Argentina, com essa conquista do Messi, encerra-se a discussão Cristiano Ronaldo e Messi? Quem é o maior? Não, sinceramente não, porque assim, mantendo o conceito que eu sempre falei, acho que eu citei algumas vezes em um podcast aqui, para mim, jogadores que nasceram e jogam pela seleção brasileira, argentina, italiana e alemã, tem que ter Copa do Mundo para ser gênio. Hoje o Messi é gênio, porque ele tem uma Copa do Mundo, e eu coloco essa obrigação nessas 4 seleções. As outras, você consegue ser gênio sem Copa do Mundo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem uma Eurocopa, é a única de Portugal. É um negócio maluco o que ele ganhou, o que Portugal fez em Copa do Mundo, o que o cara fez em 5 Copas do Mundo. Para mim, ainda vai para uma questão final de gosto, de quem gosta mais por causa de um motivo ou de outro em relação a Cristiano e Messi. Mas a Copa do Mundo, para mim, não muda, porque a Copa América, para mim, não igualou a Eurocopa do Cristiano. A Eurocopa para Portugal é uma Copa do Mundo para a Argentina. Alguma Cara, coisa mas é uma que é Copa do possível. Mundo e uma Copa América. Não, a Copa América está abertinho. Se a gente for entrar nessa seara, foi o que eu falei, porque perdeu 2 pro Chile com ele perdendo o Ah, pênalti, mas cara. ele ganhou Copa dentro América do do Brasil Maracanã, vai do pro time Brasil, B. cara. Cara, eu nunca Não, mas imaginei que não eu estaria muda, cara. defendendo o Messi numa discussão Messi contra Cristiano. Não, Exatamente. E outra coisa, eu preciso discordar um pouco, eu preciso discordar antes do Eduardo prosseguir com o raciocínio dele, um pouquinho dele, nesse sentido de que a Eurocopa para Portugal é muito mais do que uma Copa do Mundo, falei a mesma coisa. de se achar que Portugal não teria condições de ganhar uma Copa do Mundo, porque essa própria Copa do Mundo de 2022 a gente viu o contrário. A gente acreditava em Portugal chegando muito longe. Portugal foi eliminado por Marrocos, que foi um time derrotado pelo time que foi derrotado pela Argentina. Então, pera lá. Não, mas Cristiano Ronaldo poderia ter chegado. Cristiano Ronaldo poderia ter chegado. Não, mas gerações é isso, cara. A Croácia tem uma geração que é espetacular, ser vice-campeã. A Bélgica tem uma geração de ouro que nunca chegou a lugar nenhum. Essas seleções vivem de gerações, cara, assim, bem esporádica. Para mim, foi o melhor time que o Cristiano já teve, sem o Cristiano tá bem. Aí a gente vai entrar numa seara extremamente de um técnico aqui, que para mim fez muita coisa errada e falava-se isso antes. Eu achei que o elenco poderia superar o técnico e vocês acharam que não. E vocês estavam certos. O técnico conseguiu fazer muita coisa errada. E aí, para mim, é isso, cara. Para mim, Portugal está para a Eurocopa, no mesmo jeito que a Argentina, Brasil, Alemanha e Itália, essas 4 seleções, estão para a Copa do Mundo, cara. Não, eu acho então, que mas eu não consigo discussão, concordar com isso, de verdade. Não, isso é um acho que a conceito discussão meu. vai se findando. Não, eu sei que é conceito seu, mas é que assim, o time que tem condições de ser campeão europeu tem condições de ser campeão do mundo. É simples Outros assim para mim. campeões da Eurocopa são campeões do mundo. Holanda nunca ganhou uma Copa do Mundo, meu amigo. Não, mas o time que tem condição de ser campeão europeu tem condição de ser campeão do mundo. Se vai ganhar ou não é outra história, para você ver o tamanho da Copa do Mundo. Só isso. Então, Não, por isso assim, eu coloco cara, um patamar assim. porque se a gente for puxar ainda pro lado dos números, a parada fica sinistra também. Porque Alô, o Copa Messi Stats, cadê você com os nossos números, Copa Stats?
falou que a Eurocopa vale tanto quanto uma Copa do Mundo para esses países, para a Itália, por exemplo, mas não conseguiu ganhar da Argentina. Então são pontos que, cara, eu não gostaria de dizer isso, mas hoje eu digo, mas hoje tenho que dizer, pesam a favor do Messi de uma maneira muito forte. E outro ponto também que pesa a favor do Messi nessa discussão é a decadência do Cristiano Ronaldo nessa temporada. Não, mas aí também a gente entra naquilo que eu também citei, que o Cristiano tinha que tomar um cuidado, eu falei isso em agosto. O Cristiano tinha que tomar um cuidado muito grande como que ele vai conduzir o final da carreira dele. Porque ele está conduzindo para um lado que não é interessante e o final da carreira do Messi já tem tudo para ser melhor do que a do Cristiano pela condição física, que o Cristiano sempre foi muito dependente, mas não exclusivo. Aí me incomoda pessoas que acham que o Cristiano no auge era só físico. E assim, só que fisicamente era o forte dele. Então, o Messi tem uma condição de terminar a carreira de forma muito melhor. Eu não queria te interromper e tudo mais, eu não queria cortar seu raciocínio e tudo mais, mas olha, caguei pro Cristiano Ronaldo, eu sempre achei que o Messi foi superior e hoje ele provou que ele é o pica das galáxias, é a Argentina campeã do mundo, Messi incomparável a Cristiano Ronaldo, Messi muito provavelmente vai ganhar mais uma bola de ouro depois dessa Copa do Mundo e não se fala mais em Cristiano Ronaldo nesse patamar, de verdade. Essa comparação Cristiano Ronaldo, essa comparação Cristiano Ronaldo e Messi vai ficar no passado, Du. A partir de hoje a gente não compara mais. Não, encerrou, é isso. Não é? O que você acha? Eu acho que é isso, vou te dar a última chance. O seu último suspiro para falar de Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo está morto e acabado, Eduardo. Não, para o futebol. Você trouxe isso, então, você me cortou no meio, mas você trouxe a discussão. Então, vamos para o próximo tema. Eu gosto disso. Eu gosto de deixar fãs de Cristiano Ronaldo putos nessa hora, porque o Messi é maior. Pronto, falei. Próximo tema? Maldito Nani que pediu o gol do Papai Cris contra aquela Espanha desgraçada. E hoje a gente não estaria tendo essa discussão, tá? Só para deixar isso bem claro. E é outro cenário. Mas é isso. Copa do Mundo, fim da Copa do Mundo. Rissa, eu quero deixar aqui também mais uma declaração. Um cara que marcou gerações do Brasil. Hoje se despediu. Nosso grande Galvão Bueno que tá assistindo a gente. Galvão, um abraço. Top acompanhar as Copas com você. Marcou minha geração. Tamo junto. Muita sacanagem o Galvão se despedir. Tá de sacanagem. O Galvão é o maior e eu não vejo ninguém nem próximo dele na narração que a gente tem hoje em dia para fazer uma sombra ao Galvão. Vou sentir muita falta do Galvão, de verdade. E Odô, Oi. A gente já falou aqui um pouquinho do tamanho do Messi, que daí é uma controvérsia que a gente abre um podcast especial depois para falar sobre isso, só por isso que eu te cortei. Mas e o tamanho do Mbappé, meu amigo, que perdendo o jogo meteu um hat-trick? Onde esse menino vai chegar? Olha, foi interessante ele não ganhar. Porque, na boa, né? Você pega aí um cara com 23 anos, ser bicampeão da Copa do Mundo, ficaria mais nojento do que ele estava aí. A gente já tem algumas sinalizações de comportamento dele que talvez ficasse complicado. E uma coisa que a gente sempre elogiou em Cristiano Ronaldo e Messi foi a quantidade de tempo que eles jogaram bem. Então a gente precisa entender se o Mbappé vai seguir essa linha, porque se ele seguir, ele tem tudo para vir melhor ainda na próxima Copa, se é que é possível a gente falar do cara vir melhor. Porque se você tiver uma reestruturação ali na França, uma renovação bem feita, com calma, ainda tem muito espaço ainda para muito jogador, mas fazer uma reformulação ali, onde o Mbappé tenha alguém do lado dele, um ataque para uma tabela, para alguma coisa, ainda eu aposto muito nesse moleque, o Nkunku, que foi cortado e que parece que já está tudo certo com o Chelsea na próxima temporada.
acho que o futuro da França passa pelos dois, aí o Mbappé tem tudo para crescer e de forma impressionante ainda fazer uma próxima Copa melhor do que essa, viu? E um futuro do que os super-heróis das outras seleções estão se despedindo, né? Sim, sim. Hoje, se você Ele... for ver, o Mbappé finaliza com quem, né? O Bertinho trouxe essa discussão no grupo, aonde a gente coloca aí num primeiro momento de forma automática com o Haaland, só que o Haaland não tem um peso de Copa do Mundo. O Haaland vai ser um cara que, se ganhar a Eurocopa, vai ser lindo. Não vai ter um peso de Copa do Mundo. Aí a gente precisa entender o que vai surgir, quem vai surgir nos próximos anos aí, pensando em 2026, né? Quem pode rivalizar com ele? Quem sabe o individual. Endrick. Ai, meu Deus do céu. E, Odô, eu sei que a gente já trouxe no último podcast aí das semifinais a projeção da França e da Argentina, o que seria de uma seleção ou de outra para o futuro e tudo mais. Eu sei que a gente já trouxe isso, então a gente não vai aprofundar muito nesse assunto. Mas quando a gente trouxe isso, a gente trouxe como o Messi aposentado. E hoje o Messi campeão deu uma declaração dizendo que não está aposentado da seleção argentina. Isso muda alguma coisa? Você acha que ele chega para um próximo ciclo de Copa ou não? E você, Albertinho, o que você acha? Vai lá, Edu. Finaliza. Não, eu acho que ele não chega para um próximo ciclo de Copa, porque a gente já vê o quanto fisicamente, por exemplo, ele morreu hoje. Tudo bem que ele, como o jornalista classificou ele, não é um falso lento, ele consegue dar velocidade para o jogo sendo lento, eu não lembro, mas foi bem interessante a classificação que um jornalista deu para ele, e ele com 35. Então, como vai ser ele com 37? Como vai ser ele com 39 numa próxima Copa? Eu acho que é um ciclo sincero. Eu vi essa declaração dele, ele falou que ele quer jogar enquanto campeão do mundo. Então, acho que ele tem uma Copa América, eventualmente a Argentina indo com um time A contra as outras seleções, tem tudo para talvez beliscar uma próxima Copa América. Seria um bom momento para ele aposentar. Uma próxima Copa do Mundo, acho muito complicado. E acho muito complicado porque aí a Argentina entra num viés de decadência. De novo, 4 anos é um tempo muito grande para aparecer alguém. É um tempo gigantesco para ter um Julian Álvares no meio-campo aí, que ninguém esperava muito dele, né? E ter um cara assim no meio-campo para se destacar, um Enzo Fernandes ganhando mais corpo, enfim. Mas precisa. Não tem para quem passar o bastão hoje. Quando a gente fala em outras seleções, a gente vê Cristiano, tem para quem passar um bastão em Portugal. Neymar, se não tiver, porque eu acho que tem total condição de jogar mais uma Copa, mas tem para quem passar o bastão. Quando você vê os principais jogadores, tem um segundo ali. A Argentina não, porque quando você for pensar no Di Maria, beleza, mas talvez tenha a mesma idade do Messi. Então são dois que não entram num próximo ciclo, eventualmente. Então a Argentina é mais preocupante do que a França, né? A França é um viés de melhora, né? Eu acho que vai depender muito das temporadas dele por clube, né? Do quanto ele vai querer se dedicar para ganhar mais uma Champions League, do quanto ele vai estar com fome para ganhar mais um título. Mas, assim, se eu fosse ele, cara, beleza, vamos jogar mais uma Copa América, e até porque se tiver mais uma Copa América nesse período, a Argentina tem plenas condições de ganhar, ainda mais com esse time que ganhou a Copa do Mundo. Então, pô, ele ganhando mais uma Copa América, fechou, meu irmão, ó, valeu, tamo junto, serviços foram prestados, ganhei o que tinha que ganhar aí, e aí até a próxima, agora eu vou me aposentar, vou descansar. E outra coisa, Pedrão, eu tenho que jogar aqui, e podem me cobrar. Daqui a 9 meses nascerá o quarto filho de Lionel Messi. Certeza que o homem vai fazer mais um hoje. Isso é engraçado, Albertinho. Mas, ó, independente dessa questão sexual que você trouxe, eu vou trazer uma mais técnica e futebolística para você, Albertinho. Quero que você me responda. O Messi ganhou como craque da Copa hoje. E a revelação da Copa foi o Enzo Fernandes. Você concorda com esses dois nomes, meu amigo? Concordo, cara. Acho que o melhor jogador da Copa ia ficar, obviamente, entre Mbappé e Messi. E quem ganhasse a Copa ia levar. Quem fosse campeão ganharia, né? Igual esportes americanos, igual o NFL, o NBA, quem ganha leva, né? Talvez até se a Argentina tivesse ganhado o jogo, mas com uma atuação discreta do Messi, poderia ser digno dar esse prêmio pro Mbappé, com 3 gols na final. Só que o Messi jogou bem também, fez o terceiro gol, fez o primeiro gol.
enfim, e jogou muito também, não, a Copa toda, um nível absurdo, apareceu na final. Então, justo também dar a bola pro Messi, dar o bola de ouro pro Messi da Copa. O Mbappé já levou artilharia também. E sobre a revelação, se tivesse dado pro Enzo Fernandes, quer dizer, deu pro Enzo Fernandes, se tivesse dado pro Bellingham também, não teria problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Acho que deu para a revelação que chegou mais longe, né? Que foi o Enzo Fernandes. Poderia ser o Bellingham, poderia ser o Gakpo, poderia ser um desses três. E eu acho que foi. E você, Edu, concorda com esses nomes? Craque da Copa, Messi, revelação Enzo Fernandes? Ah, eu concordo, porque muito do que vocês citaram em relação a chegar a uma final, né? Assim, de novo, vocês citaram, mas é bem óbvio, o Messi e Mbappé, quem ganhasse a final seria o melhor. Os dois fizeram por merecer isso daí. Ao longo do jogo, eles foram disputando a artilharia da Copa do Mundo, né? Teve hora que era um, virou o outro, então foi bem curioso também. E o Enzo, assim, ele foi um dos que mudaram a Argentina. Ele foi um dos caras novos que fizeram a Argentina chegar ali enquanto corpo de elenco mesmo. Então é super merecido. É um jogador que eu preciso observar melhor no clube, que a gente já passou por jogos dele ali, mas realmente não, eu não vi ele como um destaque, que ele foi numa seleção campeã do mundo, né? Então, super merecido. E dentre os três aí, quem chegasse mais longe teria merecido também o Gakpo, o Bellingham e o Enzo. Sensacional. E, meus senhores, é o seguinte, a gente tem um recorde de maior artilheiro das Copas com o Close, com 15 gols. O Ronaldo tem 14. Nosso El Gordito Ronaldo tem 14. E o Kylian Mbappé tem 11 gols com 23 anos de idade. Qual a chance de na próxima Copa ele já evaporizar todos esses recordes aí que demorou para ser construído pelo Close e pelo Ronaldo? Hein? Cara, assim como eu tenho certeza que o Messi vai ter o quarto filho dele daqui a 9 meses, eu tenho certeza que o Mbappé daqui a 4 anos vai quebrar esse recorde. Fácil, fácil, fácil. E olha, meus senhores, fala aí, Eduardo, conclui sua... Eu só ia falar que depende, porque eu reforço assim. A gente só viu o Cristiano Ronaldo e Messi jogarem num nível absurdo por 15 anos. A gente já estava falando do Mbappé jogando num nível absurdo há uns 5 anos. Vai manter? Tomara que sim, mas 4 anos é muito tempo. Vamos ver como é que ele vai conduzir a carreira dele. Sabe? Esses ciclos, para mim, ainda eu estou pagando para ver, porque eu só vi 2 fazerem isso até hoje. Meus senhores, é o seguinte, antes de encerrar esse podcast, eu queria dizer uma coisa. Messi, maior que Maradona, Messi conquistou o que todo argentino esperava que ele conquistasse. Graças a Deus, o mundo inteiro vibrou por ele hoje, porque ele merecia ele como pessoa. Esqueçamos a Argentina nesse assunto, mas esqueçamos por um momento também a Copa do Mundo. E falamos um pouquinho, só mais um pouquinho, assim, ó, pouquíssimos segundos para antes de encerrar o podcast de PSG. A gente teve no começo do ano a briga de Neymar com o Mbappé, por todo aquele ego de quem manda no time, quem não manda, aquela crise de ciúmes do Mbappé, eu sou o dono dessa porcaria, sai Neymar, manda o Neymar embora, o Neymar não foi embora, e agora ele teve um princípio de briga com o Messi também lá no PSG, antes da Copa do Mundo, porque o Messi era parceiro do Neymar, e agora nessa final a gente viu o Mbappé provocando o Messi em imagens depois de uma batida de pênalti que ele foi comemorar na frente do Messi. Supostamente provocando, obrigado Albertinho, ele comemorando o gol de pênalti na frente do Messi. Eu sei que o Albertinho já falou nisso, mas eu vou reforçar. Como fica esse vestiário do PSG agora para jogar uma Champions League com Neymar, Messi e Mbappé teoricamente ou supostamente rachado? Primeiro que eu acho que o Mbappé não comemorou assim, direção ao Messi, de novo, pelo ângulo da câmera, acho que dá pra ver que o Mbappé comemorava pro... É que é o nome do companheiro aí, o Eduardo, que você sabe falar muito bem? Ah, é o trava-língua lá, você tá maluco, é o Colomani lá. Aí, enfim, só que eu acho que agora o Mbappé, mais do que nunca, tem que entender a posição dele no PSG. O Messi já era maior do que ele. Agora o Messi provou porque já era maior do que ele.
Então, se o Mbappé chegar, abaixar a bola dele e chamar o Messi para jogar com ele vai ter muito mais chance de ser campeão do que se ele quiser botar a bola embaixo do braço para poder provar que é alguma coisa pro Messi. Não vai mudar nada. Eu acho que não vai mudar nada. Eu também acho que não muda, não. Por algumas coisas. Por exemplo, o ego do Mbappé bateu de frente com o ego do Neymar. Coisa que não aconteceu com o Messi. O Messi vai continuar quietinho dele ali. O dono do PSG, sim, é o Mbappé. Ponto final. Não tem o que discutir. A diretoria, o clube, o presidente da França deu a chave da França para o Mbappé. Aquele clube é dele. Mas o Messi não vai entrar nessa seara. O Messi vai continuar quietinho, jogando ali, tranquilo, fazendo a bola dele, comemorando o gol junto, deixando o Mbappé na cara do gol. E o Mbappé vai continuar fazendo o que ele está fazendo, que é talvez não tocar para ninguém. Talvez isso até piore. Uma questão dele não querer tocar para ninguém, para ele tentar se provar ao longo da temporada de que ele é melhor que o Messi. Isso pode ter essa consequência para mim, até porque quando o Cristiano Ronaldo foi eliminado da Copa lá, e teve o post dele, o Mbappé ainda comentou, né? Colocando o GOAT ali, né? E que jornalistas muito próximos disseram que aquilo sempre incomoda o Messi. Então não dá para entender se também foi uma provocação, se foi uma reação natural, que se passou ali, porque o Mbappé sempre foi muito fã do Cristiano Ronaldo desde muito pequeno, tinha um monte de pôster no quarto dele, né? Tudo mais. Mas aquilo, para mim, pode ter incomodado mais o Messi do que uma eventual disputa de quem é o dono do PSG. Acho que o Messi não entra nessa, não. Aquilo pode ter incomodado mais, mas para mim o que pode reforçar só é o Mbappé não tocar a bola. Meus senhores, quanto a mim, eu ficaria com a razão do Eduardo e a vontade do Albertinho. Qual seria? Eu acho que vai acontecer o que o Eduardo falou, nada vai mudar, mas eu gostaria, como o Albertinho trouxe, que algo mudasse no Messi, que ele tivesse incorporado um pouquinho do Romário de 94. A hora que o Mbappé viesse encher o saco dele e falasse, cala sua boca aí, você ganhou a Copa do Mundo? Você não ganhou? Então eu vou tirar 30 dias de férias lá na Argentina, vai treinando aí, toca pros seus companheiros, vai treinar pênalti, chuta a finalização aí, que eu vou tirar umas férias, tchau. Eu acho que tinha que mudar alguma coisa no Messi, aquela humilhadinha básica só, você entendeu? Daí depois volta com a humildade característica dele, mas antes de sair de férias, manda o Mbappé pra puta que pariu, manda toda a diretoria pro PSG chupar manga, vai para Buenos Aires, fica 30 dias lá dançando tango, gastando no cassino, comendo orro de bife, e que se dane tudo e todos. A verdade é essa, você entendeu? E depois de 30 dias que os caras estiverem cansados de jogar Champions League, você volta para meter um gol numas quartas de finais. É simples assim, você entendeu? Tipo assim, mete o Romário no Messi agora, você entendeu? Ó, é o seguinte, treinem aí que eu ganhei o mundo e eu vou tirar as férias que eu quiser tirar. E a hora que eu voltar, vou ser titular, tá? Caguei pra vocês. Ô Pedro, já que você trouxe uma história rapidinha do Romário, que todo mundo já sabe, enfim, mas é legal reforçar, né? Ele voltou depois de 94 lá no Barcelona. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô falando. Aí o Cruyff era o técnico, né? O Cruyff era o técnico, o pessoal tá querendo se reunir com você e alguns comportamentos, você tirou muito tempo de férias, o pessoal quer se reunir. Eu falei para não se reunir, mas o pessoal quer se reunir com você. Não, vamos deixar. Aí, como o Romário fala, aí eu coloquei cada um no lugar deles. Eu olhei, você eu eliminei nas quartas, você eu eliminei na semi. Você nem pra Copa foi. Então vamos combinar? Campeão do mundo, fez tudo baixa bola. Então, é isso que eu tô falando. O Messi podia fazer só um pouquinho disso pro Mbappé. Imagina que lindo seria o Mbappé. Treina aí, por favor, que eu vou tirar uns 20, 30 dias de férias aqui. Quando eu voltar, a gente joga futebol. Caguei futebol, vou ali na Argentina, pegar uns ovos de bife. Eu volto lá quando vocês tiverem classificado a gente para as quartas, tá? Beijo, me liga, joga aí, por favor. Ganha a artilharia aí da Champions que eu não vou estar por perto, tá bom? Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom, cara, de verdade. Mas enfim, meus senhores, a vocês eu agradeço, obrigado. A gente acabou deixando um pouco de lado aí a disputa de terceiro e quarto lugar, que perto dessa final de Copa do Mundo, que foi espetacular, a questão da Croácia e do Marrocos acabou sendo um pouco irrelevante. A gente vai colocar no pacotão Copa do Mundo, né?
Parabéns para a Croácia, que ficou em terceiro lugar e conseguiu vencer o Marrocos aí com a defesa intransponível deles, mas eles conseguiram transpor com 2 gols, então méritos para a Croácia. E méritos ainda para a Argentina, campeã do mundo, tricampeã do mundo depois de 36 anos. Parabéns para a Argentina, Messi merecia isso tudo. Obrigado por vocês fazerem esse podcast comigo. Desculpem as falhas técnicas que a gente teve aqui com o Andrezão hoje, com a nossa transmissão, ele não conseguiu voltar, nossa transmissão caiu, voltou, uma hora ficou sem imagem, mas a gente tentou manter o tempo todo o áudio, pelo menos. Então, quem estiver nos ouvindo, não perdeu em nenhum momento. Albertinho, sei que eu te enchi o saco hoje à tarde para você participar, porque você é muito importante para nós e para mim. Se não fosse, eu não teria enchido o saco com tamanha ênfase como eu enchi, mas você está aqui, graças a Deus. E muito obrigado, meu querido. Eu sei Beijo. que você não consegue mais sustentar o peso que é o público feminino ficar reclamando do seu ouvido por falta de beleza neste programa. Então eu tive que voltar por essa apelação. Mas é isso, estamos aí. E deixar meu agradecimento hoje não só para vocês, não só para o Andrezão, mas também para Lionel Messi. Muito obrigado pelo futebol que entregou nessa Copa do Mundo com o podcast. Bate palmas para você, Lionel Messi. Tá de parabéns. Du, seus agradecimentos, meu lindo. É nóis, Albertinho. Prazer tê-los de volta. Pedro, é nóis. Nem tanto prazer Vai a tê-los de merda. volta. Não, realmente, assim, muito legal a gente fazer aí. A gente está encerrando. Não encerrando, que vai ter mais um ainda, mas esse momento Copa do Mundo, a gente se esforçou bastante aí para trazer o máximo de informação possível, da gente se reunir, debater aí para trazer o melhor para cada um. Espero que esse nosso primeiro evento grande, enquanto Copa do Mundo, tenha sido bacana para todo mundo e tendência é a gente aprimorar e vir melhor. Show de bola. E, ó, gente, a gente está encerrando aqui nossa Copa do Mundo com podcast. A gente trouxe para vocês, depois de todos os grandes jogos, a gente entrou praticamente todos os dias aqui. Na fase de classificação, a gente entrou em todos os dias. Nas fases eliminatórias, a gente entrou em todos os dias. E a gente ficou devendo só 2 dias para vocês, que foram a disputa de terceiro e quarto lugar e as semifinais, que a gente entrou para fazer um dia só de semifinais e não os 2 jogos separados por dias. Então, de todos os jogos da Copa do Mundo, a gente deixou de entrar em 2. Então, foi um super desafio para a gente aqui. Foi bem bacana trazer isso tudo para vocês. E os deuses do futebol nos presentearam, calando a boca de André Menezes e tirando ele daqui hoje, para ele não falar mal de Lionel Messi. Lionel Messi, o maior de todos, e o André Menezes não pode se defender nesse momento. Chupa, Andrezão, aguenta essa bola. Lionel Messi está sambando e dançando tango na sua cabeça, enquanto você defende qualquer outro tipo de jogador que você acha maior que ele. Não me importa. Estamos nos despedindo aqui, graças a Deus, Andrezão, sem você. Na próxima você volta, te amo demais, mas hoje você não deveria criticar o mestre Messi e você não criticou. Tchau, pau na sua lomba e depois você está aqui conosco de novo. Cliquem aí no seguir na Twitch, cliquem a gente para seguir no YouTube, dê um joinha no nosso vídeo. Amo todos vocês, muito obrigado por tudo. Estamos encerrando nossa transmissão de Copa do Mundo. Valeu, Eduardo, valeu, Albertinho. Beijo a vocês, meus queridos. E eu fui, como diria o Andrezão.